Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 541, Besta de Três Caudas capturada. Não se preocupe, Nagato foi capturar a Besta de Três Caudas. Desde que ele tenha sucesso, podemos ser considerados vencedores. Zetsu Negro ficou ao lado de Obito, ajudando-o a controlar o exército Edo Tensei. Seus olhos brilhavam quando o plano estava prestes a ser concluído. Ele preparou até mesmo Indra e Ashura para serem usados no Edo Tensei se necessário. Mas uma vez que esses dois sejam revividos, será um risco enorme. Eles eram muito poderosos, e Edo Tensei não será suficiente para controlá-los apenas com seu poder. Ele poderia ser o terceiro filho de Kaguya, mas não tinha o poder dos outros dois. Enquanto as coisas não exigirem essa etapa, ele não a usará. Quanto ao que exigiria isso, é a interferência de Roja na obtenção da Besta de Três Caudas que é o pior cenário. Isso é bom, já que os companheiros da névoa resistem ao exército Edo Tensei. Roja não sairá e nosso plano seria bem sucedido. Se aumentarmos a qualidade das invocações, eles serão derrotados e Roja sairá, e perderemos nossa chance de conseguir as Três Caudas. Parado na frente de Obito, Zetsu Negro disse com uma voz rouca. Na Terra das Águas, região de mais difícil acesso por ser cercada por água de todas as direções, duas silhuetas podiam ser avistadas no litoral. Um tinha cabelo azul curto e a outra pessoa não conseguia ficar de pé porque estava sentado em algo parecido com um veículo de 4 rodas. Ele esteve aqui. Nagato olhou para o mar com seu Rinnegan como se visse através dele. Uma tartaruga gigante se movia no mar que era seu alvo. A Besta de Três Caudas. Conan estava seguindo as instruções de Nagato enquanto ela parecia ansiosa. Não há mais espaço para escapar? Nagato. Sim, finalmente parou. Nagato assentiu. Ele estava chegando ao fim de sua vida. Seu corpo, mesmo sendo um Uzumaki, não resistiu ao poder do Rinnegan. Nagato respirou fundo e se concentrou, e chakra saiu de seu corpo para a palma da mão. Conan, recue, devo me concentrar em reunir chakra. E se você ficar por perto, a técnica pode afetá-lo. O rosto de Conan estava cheio de emoções complexas quando ela olhou para Nagato. Ela silenciosamente recuou vários passos para longe de Nagato. Ela deixou claro que o corpo de Nagato não aguentaria muito mais tempo. No entanto, quando ela recuou, suas costas tocaram em alguém. Ela ficou surpresa. Conan ficou apavorado, alguém os descobriu. Além disso, ele estava tão perto deles? Olhando para trás, ela viu um homem vestindo auri preto e branco que tremulava lentamente ao vento. Olhando para o rosto dele, a mente de Conan estava correndo agora. Ele não deveria estar ao lado da névoa durante a guerra. Por que ele está aqui? Ela baixou a guarda, pois sabia que fizesse o que fizesse, não seria capaz de detê-lo. Seria inútil estar em guarda. Como você já adivinhou, este é Roja. Isso vale a pena? Roja olhou para Conan e perguntou. Por aquela paz vazia e Aiko morreu, em pouco tempo Nagato morreria, você também pagou muito por isso. Conan permaneceu em silêncio. Ao descobrir que Roja estava atrás dela, Conan sabia que não poderia fazer nada, mas ainda assim ouviu sua palavra, o que a fez abaixar a cabeça. Ela não era uma pessoa boa com palavras e era do tipo que seguia silenciosamente e ajudava silenciosamente. E Aiko a salvou da guerra. Mais tarde Nagato herdou o testamento de Aiko, então ela continuou a segui-lo. Roja olhou para Conan e balançou a cabeça, e ele sabia que Conan não era adequada para ser uma shinobi. Ela era mais do tipo boa esposa e mãe amorosa. Ela não era excessivamente gentil e nem indiferente também. A alguma distância Nagato não sentiu Roja, e sua atenção total estava voltada para a Besta de Três Caudas. Shibaku Tensei. Depois de reunir chakra suficiente, Nagato gritou enquanto lançava uma pequena esfera negra no ar. A intensa gravidade irrompeu da esfera acima do mar enquanto uma enorme tartaruga se movia da água para o céu. A Besta de Três Caudas rugiu enquanto tentava resistir à atração causada por Shibaku Tensei, mas foi em vão quando uma enorme esfera de água se formou no céu. Conan olhou para isso e gradualmente não conseguiu evitar e disse a Roja. Você deve impedir que isso aconteça. Ela sabia que não poderia fazer nada, mas ainda assim não conseguiu evitar olhar para Roja e implorar. Mas Roja olhou para ela e balançou a cabeça. Ele teve uma impressão favorável de Conan em sua vida anterior, embora não soubesse o que ela estava pensando agora. Então ele disse. Uchiha Madara e Zetsu Negro querem coletar as bestas com cauda. Você não questionou por quê? Não, talvez você já tenha feito isso, mas negligenciou a resposta. Já que você não está disposto a desistir, você pode pegar a besta de 3 caudas, mas Nagato não pode viver muito mais, você saberá a verdadeira resposta no futuro. Roja olhou para Conan e desapareceu silenciosamente. Além disso, neste momento, Nagato completou o selamento da besta de 3 caudas e virou a cabeça para Conan e perguntou, o que aconteceu agora? Nada. Conan levantou a cabeça e foi em direção a Nagato e disse, já que você pegou as 3 caudas, deveríamos voltar. Sim, deveríamos voltar. Eles não precisam de nós para participar da guerra. Embora Nagato pensasse que algo devia ter acontecido, ele confiava em Conan, e como Conan não disse nada, ele não perguntou novamente. Ele apenas olhou para a névoa que deveria estar lutando contra o exército Edo Tensei e respirou fundo e acenou com a cabeça para Conan. Capítulo 542, Resultado, Parte 1. O terreno em frente à Vila da Névoa mudava constantemente devido à luta entre vários shinobis de nível Super Kage. Mas as ondas de choque não pareceram afetar em nada a vila. Os batedores de repente notaram algo. O exército da névoa que vem não participou da guerra. Apenas Mei e os outros lutaram, com a equipe de selo selando a convocação de Edo Tensei. O exército ficou na frente da aldeia. Qualquer coisa que se movesse em direção à aldeia era interrompida por eles. Parecia que o trabalho deles aqui era impedir que qualquer coisa chegasse à aldeia.
Uma pedra enorme moveu-se em direção a Aku, que a desviou usando seu gelo que a fez mover-se em direção à aldeia. Neste momento, mais de uma dúzia de shinobi do exército da névoa deram um passo à frente e usaram diretamente um jutsu coletivo de parede de água. A parede acolheu a rocha e a parou diretamente. Mesmo que a água não fosse tão forte defensivamente, ela não poderia ser comparada à terra, por exemplo, mas com dezenas de jonin de elite realizando o jutsu, ela poderia resistir a quase tudo. Os batedores chegam a uma conclusão agora. A névoa era muito poderosa, era uma força formidável e os fazia temê-la profundamente. Não poderei enfrentar o mestre se não conseguir vencer. Kimimaro estava resistindo ao jutsu relâmpago lançado contra ele por 2 Haikages enquanto sua visão se tornava tranquila. Qualquer um que enfrentasse 2 Haikages e Sarutobi Hiruzen juntos ficaria terrivelmente vigilante, mas Kimimaro estava irritado. Em vez disso, ele poderia lidar com eles juntos e lutar contra eles, mas não acabar com eles. Se não fossem a convocação de Edo Tensei, já teriam morrido algumas vezes. Eles só poderiam ser selados para detê-los. Uau! Kimimaro atacou diretamente novamente e desta vez ele não desembainhou uma espada, mas uma lança enquanto se movia em direção ao terceiro Haikage. Como eram controlados pelo Edo Tensei, seus corpos se moviam por instinto, os 3 executavam suas respectivas técnicas. Mas desta vez Kimimaro não pretendia cortá-los, ele pretendia apenas acertá-los e redirecioná-los para outro lugar. Parecia que ele não colocou muita força em seus ataques agora. De repente Kimimaro parou e disse com concentração: Shikotsumi Aku, dança da muda de Samambaia. Terrível chakra irrompeu de seu corpo quando um som estranho veio da terra. Uau, uau, uau! Num piscar de olhos, inúmeras lanças de osso emergiram do solo cobrindo o campo de batalha. O terceiro Haikage e os outros usaram diretamente sua defesa mais forte. Armadura relâmpago nível 3. Liberação de tempestade. Onda interna da nuvem de trovão. Liberação da terra. Cúpula da terra. Todas as 3 técnicas foram usadas ao mesmo tempo. A terra tremeu com as poderosas técnicas utilizadas. O terreno mudou completamente e um novo mapa foi necessário para este lugar. Vários sensores de diferentes aldeias puderam sentir a erupção de chakra no campo de batalha, e alguns deles até desmaiaram. Que poder aterrorizante! Os outros ficaram chocados além da compreensão com o poder da técnica utilizada, e pode-se dizer que esta foi a técnica mais forte utilizada desde o início da guerra. Todas as pessoas olhavam para o campo de batalha de Kimimaro, que agora estava cheio de ossos. No centro, o segundo e o terceiro Haikages, junto com o terceiro Hokage e ao redor deles havia uma floresta de ossos, só de olhar faria o coração de qualquer um tremer. Obviamente os 3 Kages resistiram ao ataque de Kimimaro. Bloqueou? O segundo Haikage gritou. Sarutobi, com o coração assustado, disse, embora seu ataque seja muito forte, ele não tinha nenhum poder de fonte, cada um de nós tem uma fraqueza que você pode. Sem esperar que ele terminasse, Kimimaro apareceu com um olhar tranquilo, como disse. Não se preocupe, terceiro Hokage, por quê? Essa luta já terminou. Shikotsumi Aku, dança da muda de Samambaia. A floresta de ossos de repente começou a se mover e formou um terrível moedor de carne. Os 3 Kages foram empalados e totalmente cortados. Depois de 2 segundos, Kimimaro apareceu novamente enquanto olhava para os Kages que foram parcialmente destruídos e disse: Equipe de selagem. Kimimaro dirigiu-se à equipe de selamento para completar seu trabalho selando esses 3 Kages. Finalmente, todos acordaram do choque quando a equipe de selamento correu e o selou. Todos sabiam que Kimimaro era forte, mas não esperavam que sua força atingisse um nível tão alto. Kimimaro versus o segundo Haikage, o terceiro Haikaga e o terceiro Hokage terminaram. Vencedor, Kaguya Kimimaro. Capítulo 543, Resultado, Parte 2. Parece que muitas coisas mudaram quando morremos. Eu não esperava que a Vila da Névoa fosse tão forte. Então foi isso que aconteceu. O primeiro e o segundo Mizukages estavam brigando com Mei enquanto a ouviam falar sobre os eventos que aconteceram após suas mortes. As coisas que ouviram sobre Roja os deixaram atordoados. Parando o shinobi da nuvem e revertendo a batalha contra eles, entrando no país da terra e se movendo como desejasse, enfrentando mais de 10.000 ninja da Vila Rock, suprimindo a Vila da Névoa, tomando o poder político, destruindo Konoha, e depois de alguns anos, ele fez da Névoa a vila mais forte do mundo. Cada uma dessas coisas os chocou. Se não estivessem testemunhando o poder da Vila da Névoa, não teriam acreditado na história dela. As ações de Roja foram maiores do que as de Hashirama, então ele ter o título de Shinobi no Kami era compreensível. Ele já conquistou o respeito deles. Bom, você já deveria terminar a luta, você é o atual Mizukage, mostre-nos seu poder. Mei olhou para os Mizukages à sua frente e disse, então vamos terminar isso, senhores. Suiton, prisão de água. De repente a água irrompeu do chão bloqueando a saída do primeiro e do segundo Mizukage junto com Mei. Isso é, você queria lutar contra nós em um espaço fechado desde o início. Eu não esperava isso. Olhando ao redor da prisão, o primeiro Mizukage ficou surpreso. Embora não conseguisse controlar seu corpo, o Edo Tensei lutava por instinto. Mas mesmo que ele controlasse seu corpo, ele não seria capaz de derrotar Mei. Esta prisão de água não era forte, ele pode destruí-la depois de algum tempo, mas esse tempo não seria dado a ele por Mei, pois ela usaria sua liberação de corrosão aqui, tornando a fuga deles impossível. O ponto fraco do liberação de corrosão é a velocidade com que ele se espalha, e seu alcance era enorme, mas não focado, mas com as paredes impedindo que ele se espalhasse. Não era possível se esconder. Aterrorizante, parece que a névoa sob seu comando alcançará um nível ainda maior. O segundo Mizukage engasgou de admiração. Mei sorriu levemente e não falou enquanto liberava sua técnica. O primeiro e o segundo Mizukages tentaram resistir por instinto, mas já estavam condenados. A prisão os impede de escapar enquanto a técnica da corrosão se espalhava e corroía seus corpos.
Técnica de selagem. Água corrente 7 selos. Mei usou uma técnica de selamento única para selar diretamente os Kages e evitar que eles fossem usados desta forma novamente. Assim que a prisão foi libertada, apenas Mei saiu. Ela realmente os derrotou e selou, e mesmo o primeiro Mizukage não conseguiu resistir ao Kekai Tota do quinto. Muitos ficaram chocados novamente. Todos os shinobi da névoa olharam para ela com admiração. Primeiro Mizukage e segundo Mizukage vs Meiterumi. Vencedora, Meiterumi. Bem, parece que não posso mais prolongar a luta. Aku, que estava lutando contra o Kazekage, sabia que Kimimaro terminou sua luta tão bem quanto Mei. Ele precisava encerrar a luta agora para poder pelo menos ser o quarto a finalizar. Ele não sabia como derrotar seu inimigo, mas como imobilizá-lo e selá-lo. Esta missão foi emitida por Roja, e quando Roja ordena algo, Aku irá cumpri-la sem questionar. Kaguya Kimimaro e Terumi Mei. Na verdade, esta geração é realmente outra coisa. Mas se você quiser acabar comigo, não será fácil. O primeiro Mizukage sentiu que Kimimaro e Mei não iriam brigar. Ele ficou totalmente chocado, mas ele era uma pessoa orgulhosa. Ele deixaria isso transparecer em seu rosto. Embora ele estivesse em ligeira desvantagem contra Aku, não foi uma luta unilateral. Aku dizer que não vai prolongar a luta significaria que ele queria terminar imediatamente, o que não concordaria. Vamos tentar antes de chegarmos a uma conclusão. Os olhos de Aku brilharam, seu coração estava firme e decidido. H de repente saltou para trás e fez vários selos manuais. Seu chakra aumentou loucamente quando a temperatura ao redor deles começou a diminuir, como se tudo estivesse virando gelo. Liberação do vento, pressão da morte. O primeiro Kazekage que Aku está prestes a usar foi um ninjutsu classe S, até seu instinto lhe disse que ele não deveria deixar Aku liberar essa técnica, e é por isso que ele atacou. Porém, Aku estava calmo enquanto saltava, evitando a técnica do primeiro Kazekage enquanto terminava os selos de mão. Assim que ele terminou, Aku disse: "Esta é uma técnica que estudei depois que Roja-sama deu sua permissão, eu não usei antes, você é o primeiro a testemunhar." As mãos de Aku mantiveram um selo de Han enquanto ele falava. Técnica secreta de liberação de gelo. Yoten Aku anassou o funeral da flor de gelo. Roja não fez de Aku seu discípulo, mas permitiu que ele sentisse a força de Yorimaru, o que fez Aku avançar em sua liberação de gelo, enquanto ele aprendia uma técnica semelhante a ela. Neste momento, Aku não dominava completamente esta técnica, mas ele poderia usá-la. Com essa mudança, o resultado foi óbvio. Capítulo 544. Resultado, parte 3. Lançamento de Rock. Grande descida de Rock. Estrondo. O primeiro Tsuchikage estava usando todas as técnicas que tinha para atacar Shion e cercá-la. No entanto, Shion parecia saber o que faria. Ela estava usando o poder de Moryu para atacar as rochas e desviá-las, enquanto em algum momento ela pularia e as evitaria completamente. Enquanto ela controlava as garras, ela abriu a boca, o que fez a silhueta atrás dela abrir a boca. A silhueta atrás dela assumiu a forma de Moryu e quando abriu a boca, redemoinhos vermelhos e pretos começaram a se reunir em sua direção, fazendo qualquer um que o visse estremecer. O primeiro Tsuchikage não entrou em pânico. Ele fez alguns selos de mão diretamente e pressionou as mãos no chão. Lançamento de Rock. Grande muralha de Rock. Bang, bang, bang. Consecutivamente, 3 enormes paredes rochosas subiram do chão de repente. Moryu estava carregando algo parecido com o Bijudama e ao liberá-lo, colidiu diretamente com as paredes rochosas. Destruiu diretamente a primeira parede e mudou-se para a segunda depois para a terceira. O primeiro Tsuchikage pulou diretamente de trás da última parede enquanto preparava outra técnica visando diretamente Shion. Liberação de pedra. Técnica de lança de pedra. Bang, bang, bang. Instantaneamente a terra tremeu quando inúmeras lanças rochosas gigantes emergiram do solo em direção a Shion. No entanto, Shion estava olhando para isso com calma e já sabia o que iria acontecer, então saltou diretamente e continuou a atacar. O primeiro Tsuchikage estava olhando para Shion, e seus olhos ficavam sérios cada vez que ela evitava seus ataques. No início ele estava preocupado que Shion não fosse capaz de lidar com ele e sempre a lembrava quando ele iria atacar. Mas de repente ele percebeu que não precisava dizer nada, pois Shion sempre parecia capaz de evitar seus ataques. Parecia que ela sabia quando ele iria atacar. O primeiro Tsuchikage ficou chocado e não falou mais enquanto observava Shion com algum medo. "Você pode prever meu ataque. É possível que você possa espiar o futuro? De que outra forma eu faria isso então?" Shion disse categoricamente. Embora ela tenha praticado com Roja por 2 anos, sua disposição não cresceu. Ela ainda era uma jovem de língua afiada, orgulhosa e mimada. Isso é problemático. Lutar assim não nos levará a lugar nenhum. Shion não lutou muito antes. Mesmo quando seguiu Roja, ela nunca lutou com Kimimaro e Aku, apenas os observou. Sem experiência, sua visão futura apenas permitiria que ela soubesse o que o primeiro Tsuchikage faria a seguir, mas ela não seria capaz de acabar com ele. Ela estava vencendo desde o início, mas cada vez que atacasse, seus ataques seriam evitados pelo primeiro Tsuchikage. Ao ouvir as palavras de Shion, a boca do primeiro Tsuchikage se contraiu. Ele definitivamente podia sentir que Shion era apenas uma jovem sem experiência. Se ela tivesse alguma experiência, ele já teria sido derrotado há muito tempo. Mesmo que ela não tivesse experiência, ela ainda poderia lutar contra ele e ganhar vantagem sobre ele devido à sua visão do futuro. E tudo que ele pode fazer é bloquear seus ataques. Quanto mais ela lutava, mais experiência ela ganhava e mais assustadora ela era. Estou muito velho para isso. Shion começou a atacar novamente, e o primeiro Tsuchikage não pôde deixar de sorrir amargamente. Esse tipo de talento não existia em sua época, e mesmo que existisse, não existiam muitos. Shion realmente tinha um talento terrivelmente talentoso. Conforme a luta continuava, ela estava ficando cada vez melhor.
Mas ela não era o único talento aqui. Kimimaro, Aku e a outra garotinha, até mesmo o atual Mizukage, eram todos talentos poucos até na época dele. O poder deles estava além do aterrorizante. Mesmo que ele não fosse revivido e lutasse com controle sobre seu corpo, ele não venceria nenhum deles. Arte Ninja, Aniquilação. Xion, junto com o casaco de chakra ao seu redor, começou a fazer selos de mão. O chakra irrompeu de seu pequeno corpo. O chakra se espalhou por todo lugar enquanto destruía tudo em seu caminho. O primeiro Tsuchikage pulou para evitar o chakra, mas como Xion sabia o que iria fazer, ela fez diretamente uma espada feita de chakra nas garras de Moryu. Itoriu, corte instantâneo. Xion foi um dos discípulos de Roja e o único que aprendeu técnicas de espada, já que Roja fez os outros desenvolverem suas próprias habilidades. Claro, Xion não era uma mestre espadachim, ela não praticou por muito tempo para chegar lá ainda, mas as palavras de Roja foram: mesmo se você for cego, com o chakra de Moryu ele acertaria. O chakra de Moryu era tão forte quanto o de uma besta com cauda, e mesmo ela não sendo uma mestra, mesmo cortes grosseiros serviriam com tanto chakra à sua disposição. Bang! A terra se abriu com aquele único golpe. Quando Tsuchikage reapareceu de seu lampejo, ele se viu enfrentando o ataque da espada e piscou diretamente novamente. Mas Xion não lhe deu chance quando ela enviou outro ataque. Então, mesmo com o domínio do primeiro Tsuchikage sobre a técnica de cintilação, ele não será capaz de evitar o ataque de Xion, pois ela sabia exatamente onde ele estaria em seguida e com os terríveis ataques de espada, até mesmo um golpe seria suficiente. Assim que foi atingido, o corpo do Tsuchikage, que foi endurecido pelo chakra da terra, foi cortado ao meio, e Xion não parou quando ela enviou outro ataque decisivo contra ele. O corpo do Tsuchikage começou a se desintegrar conforme ele disse: finalmente, você não terá tantas dificuldades no futuro. Ao longe, os batedores engoliram em seco ao olharem para isso. Xion parecia uma garotinha doce, mas agora, na opinião deles, ela era um monstro assustador. Primeiro Tsuchikage versus Xion. Vencedor, Xion. Capítulo 545. Resultado, parte 4. Comparado com outros campos de batalha, este era realmente caótico, embora a luta aqui produzisse menos barulho. Pode ser menos barulhento, mas a luta foi realmente um espetáculo para ser visto. Vários ninjutsu e genjutsu foram usados, e até mesmo alguns kinjutsu. O terceiro Mizukage não se importou em usar kinjutsu aqui, como ele foi revivido com Edo Tensei, o kinjutsu não terá nenhum efeito sobre ele. Lutando contra os 7 espadachins da névoa junto com o terceiro Mizukage, mesmo que Hiruzen Sarutobi estivesse no auge junto com 2 equipes da Anbu, ele teria sorte se saísse vivo. Mas na frente de Kurenai, eles seriam pressionados. Ela não tinha o Iraishin, deus voador do trovão, igual a Minato, e não tinha o poder do terceiro Raikage, nem mesmo a força ninjutsu de Aku e Kimimaro. Ela era bastante equilibrada e era shinobi perfeita. Ela não tinha uma especialidade, pois era habilidosa em todos os aspectos do shinobi, e alcançou o nível Super Kage com esse tipo de mentalidade. Sarutobi pode ter sido semelhante a Kurenai quando estava no auge, mas Kurenai ganhou aqui por estar com Roja, bem como uma alma mais forte, o que significava um chakra mais forte. Ela pode não ter nenhuma habilidade chocante como Aku e Kimimaro, mas ela estava lutando sem qualquer pressão. Cada jutsu lançado foi planejado. Cada movimento tinha um motivo. Ela mostrou muito sua força. Mesmo alguém com Sharingan não será capaz de fazer a mesma coisa que ela. Arte Ninja, Kage Shuriken no Jutsu. Ilusão demoníaca, morte vinculada à árvore. Liberação de fogo, bala do dragão de fogo. Uau, uau, uau. Kurenai estava fazendo selos manuais para diferentes técnicas em cada mão. A luta continuou com os 7 espadachins se entrelaçando com Kurenai. Em pouco tempo, eles trocaram mais de 10 golpes e feridas apareceram nos corpos dos 7 espadachins. Quando os espadachins feridos olharam para seus ferimentos, ficaram chocados. Nosso nível está tão distante em Taijutsu. Eu sou um dos 7 espadachins da névoa. Às vezes ele pensava que sabia o que ela iria fazer, mas ainda assim não conseguia evitar completamente. Todos os espadachins estavam cheios de feridas e finalmente entenderam o motivo. Você é forte, mas não vai conseguir continuar assim, pois somos revividos pelo Edo Tensei. Ele tem chakra e vigor ilimitados, você só vai se esgotar assim. Por causa da luta totalmente unilateral, o Mizukage relaxou completamente e começou a conversar. Um dos espadachins também disse: sim, você precisa lidar conosco rapidamente. Caso contrário, você esgotará seu chakra e resistência e não será capaz de nos selar mais tarde. Chame algumas das elites da Anbu aqui. Com base na sua força, você pode nos enfrentar, mas não nos selar. Outro dos 7 espadachins falou. Mas Kurenai manteve silêncio e seus olhos brilharam como se ela estivesse pensando em seu próximo movimento. Finalmente, ela saltou alguns metros para trás. Quase o quê? Os olhos de Kurenai ficaram tranquilos quando ela não parecia mais séria. Suas habilidades, eu só estava tentando obtê-las antes de terminar a luta, mas não posso mais continuar assim, ou Roja-sama ficaria irritado comigo. Kurenai terminou seu discurso antes de desaparecer e atacar novamente. Um dos 7 espadachins foi atacado e tentou resistir com sua espada, mas foi cortado por Kurenai diretamente da cabeça aos pés. Os outros queriam apoiar diretamente seu companheiro, mas Kurenai já finalizou outra técnica e desapareceu novamente. Ela estava se movendo suavemente enquanto runas e palavras se espalhavam pelo chão. Isto é, selo. Quando você, o terceiro Raikage, não conseguiu terminar suas palavras antes que seu corpo se movesse e liberasse uma técnica de água cobrindo todos eles instantaneamente. Capítulo 546, Resultado, Parte 5. Enfrentando o Kinjutsu do terceiro Mizukage, Kurenai saltou para longe e de forma impressionante, outro Kurenai apareceu, fazendo várias coisas ao mesmo tempo? Como? Genjutsu não é apenas uma ilusão? Que tipo de truque é esse? O terceiro Mizukage ficou surpreso.
Liberação de terra, parede de lama. De repente, uma enorme parede de barro emergiu do chão e bloqueou a técnica do terceiro Mizukage. A parede parou e começou a cair sobre o Mizukage. O terceiro Mizukage saltou para longe. No ar, Kurenai saltou em sua direção e atacou. Eles estavam interligados no ar. Kurenai não teve sucesso em cortar o Mizukage, mas antes de pular, ela colocou uma etiqueta explosiva em seu corpo e detonou seu corpo diretamente. Pode ter levado algum tempo para descrever tudo isso, mas levou apenas um segundo para acontecer. De 8 pessoas, 5 foram encaminhadas e parcialmente isoladas. Os outros 3 não pararam enquanto se moviam diretamente ao mesmo tempo para atacar Kurenai, mas ela estava muito calma. Após um breve confronto, um deles foi derrotado diretamente por um genjutsu, enquanto o outro foi diretamente decepado. Já a terceira pessoa, antes que pudesse ajudar o do genjutsu, foi atacado diretamente por Kurenai. Kurenai era forte, e até mesmo seu Kage Bunshin era melhor que os 7 espadachins. O corpo principal de Kurenai tremeluzia enquanto ela formava alguns selos de mão. Ilusão demoníaca, dança escarlate. A última pessoa estava diretamente sob o comando do genjutsu. Kurenai é habilidoso em quase todas as técnicas. Naturalmente, ela conhecia técnicas de selamento. Depois de um curto período de tempo, ela preparou diretamente os selos e colocou símbolos no chão, fazendo os selos rastejarem diretamente em direção aos corpos como ela disse. Selo da escuridão. Kurenai manteve o selo Han enquanto as palavras e runas rastejavam em direção aos corpos, selando-os diretamente. Depois de terminar, ela respirou fundo e baixou as mãos suavemente. A luta terminou e a maioria das pessoas ficou deslumbrada com o que viram Kurenai fazer. Várias aldeias nem sequer começaram a comentar a luta. Tudo isso aconteceu em menos de 10 respirações. Parece que a bela sangue da névoa também terminou sua luta. Foi inacreditável? O terceiro Mizukage, junto com os 7 espadachins da névoa, foram derrotados por ela. O censor na Vila Rock coçou a testa enquanto dizia. Onoki olhou para ele com olhos tranquilos e então disse. Ela reuniu informações sobre seus inimigos no início, e quando o suficiente foi reunido, não demorou muito para derrubá-los diretamente. Ela é realmente assustadora. Se Kimimaro e os outros fossem monstros, Kurenai era apenas uma humana normal, mas exibia o poder de um shinobi perfeito. Uma luta perfeita sem movimentos inúteis. Tal shinobi, comparado a Kimimaro e os outros, deixava Onoki com medo porque no campo de batalha, Aku, Kimimaro e os outros seriam soldados, mas Kurenai seria o general. A Vila da Névoa é aterrorizante. Eles têm membros excepcionais e um líder assustador, e podem dominar o mundo com um grupo assim. Tsunade murmurou. Kurenai venceu sua luta. Apenas Yakumo foi o único que restou. Mas assim que soube que Kurenai terminou a luta, ela disse. Parece que gostei de todos eles terminados. Bem, preciso terminar isso também. Quando seu som diminuiu, Yakumo de repente moveu a mão e bateu em 2 corpos. Anzo e os outros quebraram como marionetes, seus olhos estavam vazios e seus corpos se dispersaram. Obviamente, ela poderia ter encerrado a luta quando quisesse, e ela só não queria que terminasse tão cedo para não ser chato. Realmente, você é quem deveria ter terminado primeiro. Kimimaro caminhou e olhou para os corpos caídos no chão e balançou a cabeça. Yakumo não tinha muito orgulho, mas sorriu levemente. Nossas partidas são diferentes. Você estava desacelerando também, certo? Se Kimimaro quisesse, também não conseguiria encerrar a luta rápido. Foi uma luta boa, mas não é que eu quisesse demorar tanto, só não tive condições de finalizar rápido. Kurenai caminhou e sorriu para eles. Aku disse gentilmente, não seja humilde, Kurenai-sensei. Você poderia ter terminado muito mais rápido, mas você queria uma luta perfeita. Foi bom, de fato, bastante conversa, deveríamos voltar. Mei pulou e caiu ao lado deles, e não houve mais nenhuma convocação de Edo Tensei. Várias pessoas olharam para isso e sorriram. Todos se viraram e caminharam em direção à névoa. Várias centenas de shinobi limparam o campo de batalha e carregaram os corpos selados um por um. Um momento depois, eles começaram a restaurar o solo à sua forma original usando jutsus de liberação de terra. Depois disso, todos os shinobi finalmente retornaram à aldeia. Mas ninguém prestou atenção aos vários batedores de outras aldeias. Isso conclui a luta entre a névoa e o exército Edo Tensei. Capítulo 547. Agoromo e Amura. Pelo menos, uma guerra entre um exército dominado de Edo Tensei e os ninjas da névoa terminou. Muitos ficaram felizes pela névoa, mas também ficaram amargos, pois este foi um marco para a ascensão da névoa acima de todas as outras aldeias. Esta batalha, sem dúvida, deixou claro que a aldeia da névoa era a mais forte. Embora anteriormente fosse chamada de a mais forte de todas as aldeias, 70% disso se devia à presença de Roja lá. Mas agora, mesmo sem Roja, a névoa merecia o título de aldeia mais forte. Esta era pertence à Vila da Névoa. Assim que o período do estado combatente terminou, Ashirama, o deus do shinobi de seu tempo, pertencia a Konoha, então a era seguinte pertenceu a eles. Mas a era atual pertence à névoa com tantos ninjas poderosos. Justamente quando as pessoas estavam regozijando-se com a luta e suspirando ao pensar no futuro, uma batalha feroz estava acontecendo no vazio. Estrondo. Estrondo. Os dois estavam constantemente lutando e sacudindo o vazio, fazendo com que pedaços de espaço desmoronassem. Um deles era o sábio dos 6 caminhos, Agoromo, e o outro segurava uma espada usando um auri preto. Na verdade, este era Roja. Agoromo sabia que Zetsu Negro estava controlando o óbito nos bastidores, e depois de colocar as mãos em todas as bestas com cauda, Agoromo sabia que queria reviver Kaguya. Ele não podia mais ficar sentado de braços cruzados. Mas quando ele estava prestes a sair, Roja o parou e eles começaram a briga. Porque Vossa Excelência está me impedindo. O sábio dos 6 caminhos não poderia mais ser o oponente de Roja e era difícil para ele lidar com Roja. Roja olhou para Agoromo e disse calmamente, não é você quem está fazendo coisas desnecessárias, só estou pegando o que quero e ninguém pode me impedir. Pare!
Será que você também quer o poder do Jubi? Você não sabe o perigo disso, vai. O sábio dos 6 caminhos parecia um pouco perturbado. Roja calmamente o interrompeu com olhos profundos. Ele olhou para ele e disse, o primeiro ancestral de chakra, Kaguya Otsutsuki. Ao ouvir isso, o sábio dos 6 caminhos parou de repente e olhou para Roja em choque ao dizer, já que você sabe por quê. Não há razão. Meu propósito o tempo todo é o poder de Kaguya, mas você não sabia disso. Roja segurou Senmaboroshi em sua mão enquanto estava no vazio turbulento. Isso não poderia mais machucá-lo. Ele ficou muito mais forte desde a primeira vez que deixou o mundo de One Piece. Você, o sábio dos 6 caminhos ficou chocado. Seu rosto mudou completamente, seus olhos ficaram sombrios quando ele abaixou a cabeça, então olhou para Roja com indiferença. Sendo esse o caso, preciso impedir você. Você acha que tem o que é preciso para me impedir? Roja olhou para o sábio dos 6 caminhos e sabia que este não poderia mais derrotá-lo. Embora ele ainda não tenha completado a fusão de gelo e fogo, todos os seus atributos atingiram o nível máximo. Foi muito difícil melhorar ainda mais agora. O estado perfeito de seu Rikujiga era tão forte quanto o sábio dos 6 caminhos em seu auge. Eu farei o meu melhor. O sábio dos 6 caminhos olhou para Roja seriamente e estendeu a mão diretamente no vazio, abrindo um pequeno espaço fazendo 2 esferas flutuarem à sua frente. Eles eram 2 globos oculares. Eles eram seus olhos Rinnegan. Isso foi um pouco inesperado para Roja. Ele pensou que esses olhos já haviam morrido há muito tempo. Ele não esperava que ele os guardasse. Mas mesmo com o Rinnegan, e daí? Roja não estava com pressa. Mesmo que o sábio dos 6 caminhos voltasse ao seu auge, ele estava confiante em sua própria força. Se ele não consegue nem derrotar o sábio dos 6 caminhos, então como ele lidaria com Kaguya? Caminho exterior. Sansara da técnica da vida celestial. Sacrifício da alma do céu. O sábio dos 6 caminhos de repente ressuscitou e usou diretamente uma antiga técnica proibida que queimou sua alma e chakra. Todo o processo demorou um instante. A fraca força vital do sábio dos 6 caminhos disparou diretamente em uma força terrível e rompeu no vazio. É possível usar seu chakra e alma como sacrifício? Então é isso. Você e Amura conseguiram selar Kaguya usando esta técnica. Quando Roja viu isso, ele ficou um pouco surpreso, mas ao mesmo tempo surpreso. Isso respondeu às perguntas que ele tinha antes sobre como Amura e Agoromo poderiam selar Kaguya antes, quando ela era muito mais forte que eles. Porque o poder de Agoromo antes de usar aquela técnica proibida era apenas o do nível dos 6 caminhos, e derrotar Kaguya com esse tipo de poder sempre confundia Roja. Mas isso respondeu à sua pergunta. Esta técnica concede-lhe grande poder por um curto período de tempo. Inesperadamente chega a este ponto. De repente o vazio foi destruído e outra figura apareceu. Ele segurou o cetro dos 6 caminhos e olhou para Roja com hostilidade, depois olhou para Agoromo e suspirou suavemente. Eu deveria ter feito isso antes. É tarde demais agora. Ambos conversaram em voz profunda. Esta terceira pessoa era o irmão de Agoromo, Amura. Embora Amura não tenha selado o Jubi dentro dele, ele ainda estava lá. Como poderia morrer enquanto seu irmão ainda estava lá? Ele também observava o mundo em segredo, mas nunca interveio em nada. Mas como as coisas atingiram esse nível, até mesmo Kaguya poderia ser ressuscitado, e seu irmão usou a técnica proibida. Então ele não poderia mais ficar sentado de braços cruzados. Sim, é tarde demais, vamos detê-lo primeiro, depois vamos parar Kaguya. Amura assentiu solenemente. Se você quiser me impedir, então tente. Enfrentando Agoromo e Amura, Roja não estava com medo ou nervoso. Em vez disso, seus olhos brilharam quando ele já previu isso. Esses dois conseguiram selar Kaguya. Roja os respeitava por isso. Ele estava ansioso para lutar agora e sua sede de batalha aumentou como nunca antes. Como ele pode ficar animado lutando contra pessoas fracas? Somente quando luta contra um oponente mais forte ele pode ficar mais forte. Zumbir. Roja de repente liberou sua Reiatsu e alguns padrões pretos e brancos, como penas brancas, apareceram. Modo Rikugan. Bankoi. Zanka no Tachi. Roja segurou Senmaboroshi na mão e acenou. Uma chama feroz irrompeu e depois recuou rapidamente, deixando apenas a lâmina e um rastro de fumaça verde. Ele levantou a mão diretamente e atacou Agoromo e Amura. Zanka no Tachi Kita. Tenshi Kaijin Norte, céu e terra fim em cinzas. O vazio começou a queimar enquanto a cabeça desintegrava tudo que estava em seu caminho. A batalha começou. Capítulo 548. O último treinamento. A batalha começou. O sábio dos 6 caminhos, Agoromo, usando a técnica proibida, era extremamente forte. Ele poderia enfrentar Roja, enquanto Roja usava todo o seu poder. Porém Amura não era tão forte, e estava ainda mais fraco do que quando estava vivo, só conseguia apoiar Agoromo lateralmente. Caso contrário, ele seria morto diretamente por Roja. No nível de Agoromo e Amura, não existe envelhecer e morrer normalmente, a única maneira de eles morrerem é usar todo o seu chakra e queimar sua alma. Roja também tinha essa habilidade. Na verdade, ele usaria isso mais tarde se Agoromo lhe desse muitos problemas. Ele não queria nenhum acidente em seus planos. Não importa quem seja, seu plano não será interrompido. Roja nunca se considerou uma boa pessoa. Embora ocasionalmente ele tenha um senso de justiça, como quando estava no mundo de One Piece e destruiu todos os piratas que enfrentou, se alguém o ameaçar, ele o matará sem hesitação. Bang! A batalha continuou, vários ninjutsu de espaço-tempo foram usados, não sobrou nada. Vários elementos estavam em uso constante, e embora esses elementos diminuíssem diante do poder dos 6 caminhos, cada ataque era preenchido com o chakra da natureza. Mesmo assim, esses ataques podem ser bloqueados até mesmo com a mais fraca bola da busca da verdade. No entanto, não importa qual ataque, a espada de Roja poderia cortar tudo. Corte de tempo. A figura de Roja tremeluziu no vazio e Senmaboroshi desenhou um arco anulando diretamente qualquer coisa que tocasse. Até mesmo o cetro na mão de Amura quebrou. Seu corpo tornou-se ilusório e seu rosto ficou pálido instantaneamente.
Obviamente ele foi afetado pelo último ataque, embora só o tenha tocado levemente. Se ele fosse atingido mais algumas vezes, ele seria morto. Percebendo Roja focando em Amura, Agoromo ficou furioso e indignado. O poder de Roja estava além das expectativas de Agoromo. Espaço congelado. Roja segurou Senmaboroshi em sua mão e uma força extremamente fria irrompeu, congelando diretamente o tempo e todos os elementos que existiam no vazio. Até Agoromo e Amura ficaram congelados. Zumbir. Agoromo congelou apenas por um momento antes de se libertar, o que foi suficiente para Roja atacar Amura novamente. Com um golpe, Amura tornou-se completamente ilusório e seu corpo começou a desmoronar. Agoromo estava ansioso e não tinha outro jeito. Queimou ainda mais sua alma e ganhou ainda mais poder. Agoromo queria ajudar seu irmão enquanto ele passava chakra para ele para mantê-lo vivo, mas outro ataque veio. Desta vez Amura não aguentou mais, seu corpo desmoronou e se partiu. Roja não parou. Ele usou diretamente Zanka no Tashi para queimar todos os restos de chakra e pedaços de alma. Com uma pessoa a menos, a ameaça do selo desaparece. Depois que Roja matou Amura completamente, ele olhou para Agoromo com calma. Agoromo não pôde fazer nada, ele suspirou e disse amargamente enquanto balançava a cabeça. Parece que não posso mais impedi-lo. Estrondo, estrondo, estrondo. Após várias colisões, o efeito colateral da técnica proibida começou a aparecer em Agoromo à medida que ele ficava cada vez mais fraco. O poder de Agoromo recuou para um estado ainda mais enfraquecido do que estava anteriormente. Roja balançou a cabeça. Ele se acalmou e o padrão do modo Rikujigan desapareceu. Ele olhou para Agoromo, parou por um momento, depois largou a espada e disse: embora você quase tenha queimado todo o seu poder, não pouparei sua vida. A outra parte era o sábio dos 6 caminhos, e ele pode virar o mundo inteiro de cabeça para baixo. Enquanto o sábio dos 6 caminhos existir, sempre haverá uma ameaça. Roja queria tornar o mundo de Naruto um mundo pacífico, assim como fez com One Piece. Se fosse alguém abaixo do nível dos 6 caminhos, ele poderia poupá-lo, mas com o poder dos 6 caminhos, ele poderia destruir o mundo, e isso traria problemas. Agoromo não resistiu, pois sabia que a resistência era inútil. Ele respirou fundo e olhou para Roja. Não havia nenhum pingo de raiva em seus olhos, apenas alívio. Na verdade, o próprio Agoromo queria um mundo pacífico desde o início, mas acabou falhando. Naquela época ele escolheu morte e continuou observando o mundo ninja em segredo, mas queria continuar protegendo o mundo também. Durante 1000 anos, permanecendo escondido e observando o desenvolvimento do mundo, ele foi muito atormentado. Mas agora isso não tem mais nada a ver com ele. A espada de Roja caiu, Agoromo foi cortado em 2 e desapareceu no vazio. Acabou a próxima coisa a fazer. Antes de confrontar Kaguya, vou dominar a fusão de gelo e fogo. Roja retirou Senmaboroshi enquanto a luz brilhava em seus olhos. Ele já dominava o poder de Daiguren Yorimaru e Aka no Togami, e sua fusão era suficiente para ser comparável ao poder de Zanka no Tashi. Se ele conseguir dominar os 3 juntos, seria a fusão definitiva. Depois de respirar fundo, Roja descansou um pouco e começou a praticar. Exceto no vazio, Roja não poderia praticar em nenhum outro lugar, porque o mundo não seria capaz de resistir a esse tipo de poder. Capítulo 549, Fusão. Entendo, você quer formar um exército conjunto para lidar com essa organização. Na frente de uma tela, a Mizukage Mei estava conversando com o Okage, Raikage, Tsuchikage e o Kazekage. Após o fim da guerra, a notícia sobre a captura da besta de 3 caudas se espalhou. Todos poderiam adivinhar que a organização foi a responsável por levá-los. Ao ouvir isso, Konoha e a nuvem não conseguiram ficar parados e chamaram diretamente os outros Kages. Era extremamente raro que os 5 Kages chegassem a um consenso para formar um exército contra aquela organização. É claro que em termos de formação de um exército, eles querem que a névoa se junte a eles como o mais forte de todos. E ninguém sabe se quem está por trás da cena ainda tem outro lote do exército revivido. Já que quase todos os Kages foram usados, o que dizer dos especialistas antes do estabelecimento das aldeias? E os ninjas famosos além dos Kages? Além do mais, todas as bijus estavam em suas mãos agora. Portanto, todas as aldeias começaram a investigar esta organização para encontrar a sua base. Todos os Kages na tela olhavam para Mei com nervosismo. Se a névoa optasse por ficar de fora disso, os outros 4 não teriam confiança para enfrentar aquela organização. Afinal, apenas a névoa poderia vencê-los usando um poder aterrorizante. Mei olhou para eles na tela e tomou um gole de chá. Quando a outra não aguentou mais, um sorriso se formou em sua boca antes de ela dizer: a reunião será em Konoha, certo? Quanto ao líder da aliança, Sua Excelência pode ser o líder. Nós, a Vila de Sandy, não temos objeções. De repente, todos os outros Kages abriram a boca em aceitação. Isso é uma piada? Com seu poder e o poder por trás dela, se ela não se tornou a líder, quem poderá? Ninguém pode tirar essa posição dela. Além disso, ser capaz de fazer com que o Mishi se junte já é bom o suficiente, e o Mizukage sendo o líder os amarraria nisso. Isso é o que todos os outros Kages queriam. Então nos encontraremos em breve. Mei sorriu encantadoramente antes de encerrar a ligação. A formação da aliança foi decidida por convocação. A reunião aconteceria em Konoha, pois Konoha ficava no centro de todas as outras aldeias, sendo este o local mais adequado para esta reunião. Existe alguma instrução de Roja-sama? Depois de encerrar a ligação, Mei virou a cabeça diretamente para Kurenai e perguntou. Kurenai balançou a cabeça e disse: não podemos entrar em contato com Roja-sama. Não há novas instruções por enquanto. E Akumo não está em contato com ele? Os olhos de Mei brilharam com uma luz estranha enquanto Shea perguntava a Kurenai.
Kurenai acenou com a cabeça e disse, não é apenas Yakumo. Eu fui lá também, não consegui contatá-lo e parece que Roja-sama está fora do mundo ninja agora. Depois de ouvir isso, Mei abaixou ligeiramente a cabeça em contemplação antes de levantar a cabeça e dizer, nesse caso, daremos continuidade às instruções que ele deixou antes, pois, para qualquer coisa que surgir, tomarei essas decisões temporariamente. Com o poder de Mei, embora ela não consiga derrotar Yakumo e Kimimaro, ela ainda é a Mizukage e pode comandar quase todos. Roja não fez nenhuma objeção às suas ordens, então isso lhe deu esse direito. A menos que Roja deixasse alguma instrução, Mei poderia ordenar Yakumo, Kimimaro e os outros, e eles desobedeceriam suas instruções. Todo mundo sabe que no topo da cadeia de comando estava Roja, seguido por Hancock, que raramente dava elogios, seguido por Kurenai e Mei. Se os dois fizessem ordens diferentes, poucos saberiam qual comando escolheriam. Mas como tudo o que fizeram foi baseado nas ordens de Roja, Kurenai e Mei não deram ordens diferentes nenhuma vez. É a mesma coisa neste momento. Ok. Kurenai assentiu, embora ela não fosse uma má comandante, Mei era melhor, afinal ela era Mizukage e Kurenai não queria competir pelo comando de qualquer maneira. Vendo Kurenai acenar com a cabeça, Mei sorriu levemente enquanto saía. Prepare-se para ir em direção a Konoha. Reúna todas as elites Jonin e fique do lado de fora da torre Mizukage. Rapidamente, todas as elites Jonin da vila ficaram do lado de fora da torre. A praça em frente à torre estava cheia de ninjas. De relance, você pode ver centenas de pessoas. Sim. Hoje a névoa tem centenas de elites Jonin. Mesmo se você fosse para Konoha, eles não teriam esse número. Isso por si só tornou a névoa mais poderosa que as outras 4. Além disso, os padrões de promoção da Mishi eram bastante rígidos. Para se tornar Jonin, é necessário completar missões suficientes e obter 3 ou mais recomendações, bem como obter a aprovação de Kurenai, Kimimaro ou Aku. Isso tornou a elite da névoa ainda mais poderosa, e eles são as elites das elites de outras aldeias. Capítulo 550. Traição. A razão pela qual a névoa tem tantas elites é que elas estão treinando em algo que outras aldeias não tinham. A arte da percepção e fortalecimento corporal. Estas duas são formas simplificadas de Aki. Eles foram criados por Kurenai depois que ela pesquisou Aki. Era menos difícil de praticar e ligado ao chakra. As elites da névoa praticavam essas duas artes. Essas duas artes equivaliam a ter um limite de sangue. A percepção é comparável ao Sharingan, enquanto o fortalecimento corporal equivale ao Shikotsumi Aku do clã Kaguya. Portanto, o Jonin da névoa poderia facilmente levar Jonins de outras aldeias. E mais, eles têm Kimimaro, Aku e Yakumo, Shion e Kurenai entre eles. A força revelada por estes 5 abalou o mundo inteiro, enquanto os ninjas da névoa olhavam para eles com admiração e espanto. O líder da Ambu, equipe médica e equipe de investigação. As unidades acima liderarão imediatamente suas equipes e se reunirão fora da aldeia. Exceto a equipe de segurança oculta, todos os Jonin e Chunin devem se reunir. Com a liderança de Mei, todos os Jonin quase se reuniram e começaram a dar ordens. Todos na aldeia estavam se movendo rapidamente. Inúmeros ninjas começaram a se reunir do lado de fora, um após o outro. O número de pessoas era muitas vezes maior do que quando lutaram na guerra anterior. Estes não eram todos os ninjas da vila, e estes eram apenas Chunin e Jonins da elite. Na história original, mais de 80 mil aderiram à aliança, e entre eles, 20 mil eram de Konoha, enquanto as outras 4 aldeias trouxeram apenas 10 mil. Mas agora, o poder básico da névoa não perdeu nada para Konoha. Seus ninjas reunidos podem ultrapassar 20 mil. Por serem todos elites, Kurenai não participou da assembleia. Embora muitos deles fossem da elite, eles também têm equipes médicas. Vendo a quantidade de pessoas, Mei ergueu ligeiramente a sobrancelha. Haviam muitas pessoas. Mas depois de pensar sobre isso, está uma aliança entre as 5 aldeias, então as outras provavelmente enviarão 10 mil ninjas. Então ela balançou a cabeça diretamente e não pensou mais nisso. Depois que ela deu suas ordens, o exército marchou em direção ao País do Fogo. Na fronteira do País do Fogo, o Uchiha Obito construiu uma base subterrânea após a destruição da anterior. Ele estava controlando o exército revivido daqui. 2 figuras entraram na base temporária. Esses 2 eram Konan e Nagato, que retornaram após capturar a besta de 3 caudas. Obito estava esperando por Nagato. Olhando para ele, Obito acenou levemente com a cabeça e disse, você finalmente voltou. Você foi um pouco lento. Aconteceu alguma coisa na estrada? Tosse. Ninjas de todo mundo nos procuravam e eu tinha que estar vigilante. Tosse, tosse. Demorou algum tempo para lidar com eles. Tosse. Embora eu os tenha eliminado, a localização da base ainda estava exposta. Nagato disse fracamente enquanto tossia constantemente. Seu rosto parecia exausto e doente. Parecia que ele iria morrer a qualquer momento. Seu corpo estava se aproximando do seu limite. Konan ficou ao lado dele, ansiosa, mas não podia fazer nada. Está tudo bem, desde que a besta de 3 caudas seja capturada. Os olhos de Obito brilharam quando ele disse, finalmente pegamos todos eles. Sim, o plano pode começar agora, tosse. Nagato respirou fundo, forçando-se a se concentrar, enquanto um olhar de esperança apareceu em seus olhos enquanto ele dizia, finalmente, podemos levar o mundo à paz e completar a missão de Yaiko. Neste momento, antes que Nagato pudesse terminar suas palavras, algo aconteceu. Obito desapareceu e reapareceu atrás de Nagato. Nagato estava muito exausto e mesmo sabendo o que estava acontecendo, ele não conseguia reagir, pois Obito já enfiava a mão no peito de Nagato. Ah, por quê? Nagato tossiu ferozmente e sangue jorrou de sua boca enquanto olhava para Obito atrás dele. Nagato. A reação de Konan foi muito lenta quando ela reagiu e ela não pôde ajudá-lo. Ela estava com raiva e não conseguiu salvar Nagato. Obito ignorou Konan e olhou para Nagato com indiferença. Seu corpo não aguenta mais o Rinnegan. Tem que ser feito por mim?
Ah, não foi isso que você disse. Nagato cuspiu sangue, mas ainda olhou para Obito. Obito olhou para Nagato com olhos frios. Depois de fazer uma pequena pausa, ele disse, parece que você adivinhou alguma coisa. Nesse caso, não vou mais esconder isso de você. O plano que você conhecia era reunir as 9 bestas com cauda e criar uma arma que pudesse destruir todo o mundo ninja. Com a dor e a forte dissuasão criada por isto, a paz pode ser criada. Mas na verdade, apenas a primeira metade está certa. E este plano é o Tsukuyomi infinito. Qual é o Tsukuyomi final? Nagato estava falando com grande dificuldade, então Konan foi quem perguntou isso enquanto olhava friamente para Obito. Obito olhou para ela e depois de volta para Nagato antes de dizer, as bestas com cauda quando reunidas, elas não criariam uma arma, mas, a besta de 10 caudas, Jubi, o sábio dos 6 caminhos era o Jinchuriki do Jubi. Somente com o Rinnegan não podemos recriar o poder do sábio. Nagato, você já deveria ter sentido isso. Pois é, para ganhar esse poder, além do Rinnegan, você precisa do poder do Jubi. Capítulo 551, antes da batalha final. Ninjas de 5 aldeias se reuniram em Konoha, um após o outro. Embora a névoa tivesse que cruzar o mar, eles foram rápidos, pois não chegaram por último a Konoha. Já faz um tempo, Tsunade. Não, Okage dono. Fora de Konoha, Tsunade saiu para dar as boas-vindas a Mei e ambas apertaram as mãos. Tsunade olhou para Mei com complicações. Ao mesmo tempo, ela olhou para Kurenai atrás dela e suspirou suavemente. Depois de suspirar, ela se acalmou. Já faz muito tempo, Mizukage dono. Você vem de longe. A viagem deveria ter sido difícil e preparei chá e um lugar para descansar para você. A areia já está aqui. A nuvem e a rocha estão a caminho. Então vamos entrar e conversar. Mei olhou para Tsunade antes de falar calmamente. Na base subterrânea, Obito permaneceu imóvel com a mão ainda no peito de Nagato enquanto ele dizia, o propósito de capturar as bijus é ressuscitar a besta de 10 caudas, e então eu me tornarei seu Jinchuriki. O que você quer fazer com esse poder? Nagato não conseguia falar. O sangue fluiu de sua boca, pois ele só estava vivo com alegria e força de vontade agora. Obito olhou para Nagato e disse, use esse poder e aumente a força dos meus olhos para iniciar uma operação. O que é? Konan franziu a testa enquanto dizia. Obito, ainda na mesma posição, disse, coloque um reflexo do meu olho na lua e lance um genjutsu superpoderoso. Tsukuyomi infinito. Isso colocará todos os humanos em um genjutsu. Não haverá guerras nem disputas, um mundo de verdadeira paz. Este é o plano do olho da lua. Ao ouvir isso, Konan e Nagato ficaram chocados. Eles não achavam que o plano fosse assim. Então terminei de falar agora. Você deveria me dar o Rinnegan agora, Nagato. Obito tirou a mão do peito de Nagato e esticou a outra mão em direção ao Rinnegan de Nagato. A aparência de Nagato mudou quando ele finalmente reuniu o que restava de seu poder e gritou. Shiha Tensei. Zumbir. Uma onda de choque rompeu, o que fez Obito franzir as sobrancelhas enquanto era forçado a se tornar intangível. Suas mãos passaram pelo corpo de Nagato e ele não conseguiu arrancar os olhos deste. Obito olhou para Nagato e disse calmamente. Por que resistir? Não era isso que você queria? Por que você está se apegando à vida? Tosse. Essa paz. Não é o que eu quero. Nagato cobriu o buraco na mão enquanto tossia ferozmente. Seus olhos brilharam quando ele disse. Konan vá. Com um grito, Nagato mais uma vez atacou Obito com Shiha Tensei, o que forçou Obito a usar Kamui mais uma vez. Ao mesmo tempo, a mão de Nagato alcançou seus olhos. Ele não queria uma falsa paz. Esse não é o sonho de Aiko. Ele queria buscar a paz real. Ele tentou destruir o Rinnegan. Nagato. Konan olhou para isso e mordeu os dentes. Ela segurava etiquetas explosivas e acenou diretamente com a mão. Estrondo. 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 Os explosivos explodiram diretamente, destruindo a caverna diretamente. Konan estava embrulhada em papéis enquanto voava no ar. Nagato não conseguiu destruir o Rinnegan e impedir Obito de tomá-lo. Obito finalizou diretamente Nagato. Após pegar o Rinnegan, Obito olhou para Konan, que estava voando para longe e não tentou persegui-la. Em vez disso, ele olhou para o Rinnegan e entrou na base. Nagato estava morto e Konan não sabia mais o que fazer. Ela estava voando sem destino. Depois de um tempo, a figura de Roja surgiu em sua mente enquanto ela se lembrava do que ele disse. Esta é a verdade. Ela sorriu amargamente. Dentro da base temporária, Obito pegou o Rinnegan e caminhou para dentro das profundezas. De repente, Zetsu apareceu do chão ao lado de Obito. A localização da base foi descoberta. As 5 grandes aldeias estão agora reunidas em Konoha e formaram uma aliança. Eles estariam aqui em breve. Zetsu rapidamente reportou a Obito. Ao ouvir suas palavras, Obito franziu a testa ligeiramente. Embora tivesse tudo para completar seu plano, precisaria de algum tempo para transplantar o Rinnegan. Assim como Obito estava incerto, Zetsu negro surgiu enquanto estava preso a um branco. Quando ele viu o Rinnegan nas mãos de Obito, seus olhos brilharam ao dizer, parece que você já pegou o Rinnegan. Agora está tudo quase pronto. Aliás, o negócio com Orochimaru já está resolvido. Muito bom. Ótimo momento. A incerteza de Obito desapareceu quando ele ouviu as palavras de Zetsu. Seus olhos brilharam quando ele disse, agora, mesmo que eles formem uma aliança, ainda tenho tempo. Faça o seu melhor para conseguir os clones. É hora de eles serem usados. Entendido. Zetsu respondeu diretamente e desapareceu no subsolo. Os olhos de Obito piscaram quando ele assentiu. Ele não estava mais ansioso. Ele foi até a parte mais profunda da base com o Rinnegan nas mãos. Zetsu negro olhou para Obito, e uma luz estranha brilhou no fundo de seus olhos quando ele começou a desaparecer diretamente no chão. Dezenas de milhares de ninjas reunidos em Konoha. Neste momento, os 5 Kages estavam reunidos na Torre Hokage, que foi transformada na base de comando temporária da Aliança, ou quartel-general. Nesse momento chegaram notícias urgentes que causaram comoção. A equipe de reconhecimento encontrou vestígios de Nagato e dos outros.
inimigos. E depois de pagar o preço, ainda conseguiram levar a informação para a sede. A base inimiga é encontrada na fronteira do País do Fogo? Bom, dessa forma, podemos iniciar o ataque diretamente. Onoki, aí os outros se levantaram. Mas seus olhos finalmente se voltaram para Mei, que era a líder desta aliança. Sentada em uma cadeira, Mia olhou ao redor e finalmente se levantou também. Ela colocou as mãos sobre a mesa e disse, não é tarde demais. Deu comando, o primeiro ataque deve ser lançado rapidamente, para que eles não possam mais mudar de base. Além da primeira unidade, a segunda e a terceira unidades deverão acompanhar e servir de reforço para a primeira unidade. A quarta unidade deve ser colocada atrás para evitar que o inimigo escape. Sim. Ouvindo as ordens de Mei, os ninjas de prontidão transmitiram diretamente suas ordens a todas as forças. O exército está praticamente formado atualmente, mas como todos eram ninjas treinados, nenhuma situação ocorreu. Eles mantiveram a ordem, e com os seus líderes presentes para supervisionar e dar comandos, seriam como um exército treinado. Após as ordens serem dadas, todos os ninjas começaram a marchar em direção à fronteira do País do Fogo. Ao mesmo tempo, 100.000 exércitos de Zetsu brancos que estavam escondidos na terra começaram a agir e avançaram em direção ao exército da aliança. A batalha decisiva finalmente começou. Capítulo 552, revivido mais uma vez. Numa planície vazia, dezenas de milhares de soldados brancos estavam lado a lado. O seu ímpeto foi fundido, colocando enorme pressão sobre as pessoas comuns. Neste momento, 3 caixões apareceram na frente do exército de Zetsu branco. Rachadura. Além de Sarutobi, que foi selado e não pode ser convocado novamente, os outros Akage apareceram. O quarto Okage, o Flecha Amarelo, Minato Namikaze. O segundo Okage, Tobirama Senju. O primeiro Okage, o Shinobi no Kami, Hashirama Senju. Eles não liberaram nenhuma aura especial ao seu redor enquanto ficavam na frente do exército de Zetsu branco como se estivessem no comando. É aquele Edo Tensei sujo de novo. Irmão, a técnica que você criou é muito problemática. Após Hashirama olhar para seu corpo e atrás dele, ele olhou para seu irmão com raiva. Anteriormente, eles foram convocados com Edo Tensei e forçaram Sarutobi a sacrificar sua vida, e agora foram convocados mais uma vez. Ele sentiu como se alguém tivesse cavado sua cova. A expressão de Hashirama não era boa, mas ele ainda não irritou mais Tobirama, pois sabia que já estava com muita raiva. Diga, quem é você? Ano. Minato já percebeu sua situação. Ele sabia que foi revivido com Edo Tensei junto com os outros dois. Eu sou o quarto Okage. Vocês dois são o primeiro e o segundo Okage, certo? Bem, eu sou o primeiro. Hashirama olhou presunçosamente para Tobirama, e se alguém olhar, não encontrará nada que indique que ele era o deus do Shinobi. A boca de Tobirama se contraiu com isso. Depois de olhar para seu corpo por algum tempo, Hashirama gemeu ao dizer, estranho, quem foi quem usou o Edo Tensei dessa vez? Não parece aquela cobra da última vez. E parece. Hashirama esticou a mão e apertou o punho e disse, a técnica foi usada extremamente bem. Parece que estou vivo. Ouvindo Hashirama, Tobirama olhou para seu corpo e tentou se libertar da técnica. Mas sua expressão ficou sombria. Ele não conseguia se libertar. Embora ele tenha sido o criador desta técnica, quando se trata de se libertar dela, ele não tinha nenhuma experiência. Em todo o mundo, apenas alguns conseguiram contê-lo. No entanto, mesmo agora, quando foi convocado com todo o seu poder, ele ainda não conseguiu se libertar. Aquele que usou a técnica era forte. Eu não consigo me libertar. Você deveria estar ciente disso. Tobirama ergueu a cabeça e olhou para longe. Hashirama olhou para frente ao mesmo tempo e respondeu, bem, sinto uma aura forte à frente. Isso não é algo que qualquer aldeia possa ter. É outra guerra. Minato disse, embora sua percepção seja tão forte quanto Hashirama e Tobirama, mas mesmo assim, ele ainda sente, um enorme exército de ninjas está vindo em sua direção. Mesmo sem ser um sensor, ele sabia o quão forte era o exército. Isso mostra quantos ninjas estavam lá, o que é definitivamente dezenas de milhares. Esta foi uma ocorrência extremamente rara, mesmo sendo a terceira guerra dos ninjas. O que é mais chocante foi que naquele exército havia muitas unidades, 3 ou 4. Seu número deveria estar em torno de 34.000. Provavelmente são todos os ninjas do mundo. Quase todos eles estão reunidos aqui. Não pensei que um dia as 5 aldeias seriam aliadas no campo de batalha. Tobirama podia sentir que os ninjas eram de aldeias diferentes. Ele poderia dizer que as 5 aldeias uniram as mãos contra alguma coisa. De repente, seu rosto mudou. Ele olhou para Hashirama, e os outros olharam para ele, e ambos olharam para trás ao mesmo tempo. Hashirama disse, temo que as coisas sejam mais sérias do que pensávamos. Você sente isso, irmão? Essas coisas brancas são feitas das minhas células. Sim, Tobirama sentiu solenemente. Eles não encontraram nada parecido desde a Era dos Reinos Combatentes. Era óbvio que alguém por trás da cena os reanimou e ameaçou todos os ninjas ao redor do mundo. Isso será problemático. Hashirama fez de tudo para quebrar as algemas do Edo Tensei, mas depois de várias tentativas, ele ainda falhou. Ele finalmente respirou fundo e seu rosto escureceu. Liderando o exército feito de suas células para lutar contra um exército conjunto de ninjas, não importa quem perderá ou vencerá, o mundo inteiro ainda sofrerá um golpe. Isso não aconteceu em sua era. Estou sentindo inimigos à nossa frente. É um número enorme. Os primeiros sensores unidos sentiram o exército à frente enquanto se moviam em direção ao campo de batalha na fronteira do País do Fogo. Após vários relatórios serem feitos, Onoki assumiu o comando da primeira unidade. Espalhe a formação, concentre-se no mesmo lugar. A primeira onda de ataque será lançada em breve. Atacaremos primeiro com a terra e depois lançaremos fogo. O usuário do vento se prepara para suporte e os ninjas da água se preparam para defender. Ninjas relâmpagos, vocês ficam na retaguarda. A primeira onda de ataque deve causar o maior dano ao inimigo. Onoki ouviu a mensagem dos sensores e seu coração afundou.
Ele não sabia onde a outra parte poderia encontrar tantas tropas ninjas. No entanto, isto é uma guerra. Além disso, Onoki estimou que os inimigos à frente deles não eram em sua maioria ninjas, nem eram ninjas revividos. Ele não conseguia explicar, mas sentiu Hashirama por todo o campo de batalha. Capítulo 553. Natividade de um mundo de árvores. Estrondo, estrondo, estrondo. Dezenas de milhares de ninjas corriam para frente com chakra preso aos pés enquanto o chão tremia. Quando a primeira unidade do exército da aliança chegou à planície à frente, um grande número de figuras estranhas apareceu. O inimigo apareceu. Posição 2 quilômetros à frente. A tropa à frente já está em batalha. Os sensores reportavam constantemente a localização, o número e outras informações ao comandante-chefe da primeira unidade, Onoki. Neste momento, Onoki estava sobrevoando o exército conforme a distância se aproximava. Ele podia ver figuras brancas na planície. Depois que os sensores analisaram, eles descobriram que não eram ninjas revividos, mas tinham um corpo branco como se estivessem crescendo de uma planta, e todos pareciam exatamente iguais, como se fossem clones. Todo mundo se prepara. Onoki gritou. 2 quilômetros, 1 quilômetro, 500 metros. À medida que a distância se aproximava cada vez mais, eles podiam ver claramente seus inimigos. E neste momento, os olhos de Onoki brilharam quando de repente ele percebeu que na frente do exército branco havia 3 caixões com 3 pessoas em pé na frente deles. Aquilo é. Quando ele viu esses 3, embora os sensores não pudessem dizer quem eles eram, o coração de Onoki apertou. E neste momento a distância finalmente foi próxima o suficiente para ataques. Na frente do exército da Aliança Ninja, centenas de elites se reuniram e se prepararam para executar o plano de Onoki. Como ele já lhes contou sobre seu plano, eles não precisaram de mais ordens. Então eles lançaram diretamente seu ninjutsu, Liberação da Terra, movendo o núcleo da Terra. Este era um ninjutsu comum da Terra e era um movimento que faria os inimigos perderem o equilíbrio. Mas desde que foi lançado por algumas centenas de ninjas de elite da Vila Rock, o poder por trás dele atingiu um nível assustadoramente alto. Estrondo. Instantaneamente a terra se desfez repentinamente e uma enorme fissura apareceu, espalhando-se em direção ao exército branco à distância, como se quisesse engolir o exército. Uau, uau! Como as ordens foram dadas com antecedência, o exército da aliança foi extremamente rápido e como a técnica terrestre terminou, outro grupo de ninjas avançou. Liberação de fogo, técnica de bola de fogo. Liberação de fogo, técnica de fogo do sábio da Fênix. Liberação de fogo, técnica do grande fogo do dragão. Desta vez, eles não usaram o mesmo ninjutsu, mas como todos eram baseados em fogo, formou-se um mar de fogo enquanto avançavam. O solo abaixo estava rachando e o céu acima deles estava escaldante. Este foi o ataque formulado por Onoki. Olhando para isso, todos os ninjas olharam com admiração. Mas neste momento Onoki não estava tão alegre, ele estava extremamente sombrio enquanto o suor frio escorria de sua testa. Isso é realmente. Onoki estava tenso, sentiu um arrepio nas costas e de repente se virou. Estrondo. O mar de chamas e o chão rachado pararam. Sob os olhares horrorizados dos ninjas, uma enorme sombra cobriu as chamas que também afetou o solo. A sombra era uma enorme árvore que impediu ambos os ataques. As raízes gigantes das árvores se entrelaçaram e cresceram descontroladamente, apagando diretamente o fogo e impedindo que a enorme rachadura se espalhasse e avançando diretamente em direção ao exército. Olhando para isso, o rosto de Onoki mudou, suas costas suavam chuva. Não há erro, esta técnica é o primeiro Hokage, a técnica de Hashirama na atividade das árvores do mundo. Todos os ninjas, vendo isso, ficaram horrorizados. A técnica de fogo e terra usada por tantas pessoas foi eliminada diretamente e facilmente por esta técnica. Obviamente era algo que eles não podiam resistir. Fuja rápido. Centenas de ninjas recuaram rapidamente. Vendo a árvore tentando derrubar o exército da aliança e era tarde demais para recuar, Onoki finalmente fez seu movimento. Ele juntou as mãos diretamente e uma nuvem de luz branca apareceu sobre a palma da mão. Liberação de poeira. Técnica do desapego do mundo primitivo. Zumbir. Uma luz branca deslumbrante brilhou e atravessou diretamente o campo de batalha. Onde quer que essa luz brilhasse, as cascas das árvores se transformariam diretamente em pó. Sob o poder da liberação de pó, a árvore finalmente parou. Mesmo assim, houve muitos ninjas que não conseguiram recuar imediatamente e foram atacados por eles. Eles foram esmagados pela árvore e não sobrou nada deles. Os ninjas ficaram em pânico, alguns deles estavam fracos e quase se sentaram. Isso? O que é isso? 10 milhares de ninjas ficaram horrorizados olhando para as árvores. E só então, uma voz atrás da árvore foi ouvida. Para poder impedir a liberação de madeira dos irmãos. É por causa da seleção do limite de sangue, liberação de poeira? Este chakra deve pertencer ao terceiro Tsuchikage, Onoki, da Vila Rock. Capítulo 554. Técnica do dragão de madeira. Uau! A figura de Tobirama apareceu no topo de uma árvore gigante enquanto olhava para Onoki no céu. Ao mesmo tempo, outras duas figuras apareceram no galho ao lado dele. Este é o poder do primeiro Hokage. Também pode suprimir bestas com cauda. Isso é realmente muito forte. Minato assistiu à destruição causada por Hashirama e seu coração ficou abalado. Afinal, ele ainda era jovem ao contrário do terceiro Hokage. Ele não viu o primeiro Hokage e o segundo Hokage antes. Por outro lado, Hashirama não parecia feliz com seu ataque. Ele sabia que este ataque não apenas bloqueou o fogo e a terra, mas também matou dezenas de ninjas. Eu sou o primeiro Hokage. Alguém aqui já deveria ter ouvido falar de mim. Não consigo controlar meu corpo atualmente. Algum de vocês sabe como usar Seals? Sele-me imediatamente. Caso contrário, o dano que causarei seria muito grande.
Tobirama ouviu seu irmão antes de cobrir a testa e dizer: Irmão, você esqueceu que os selos não me afetam? O rosto de Hashirama ficou inexpressivo antes que ele sentisse vontade de chorar no instante seguinte. O que? Como eu poderia saber? A boca de Tobirama se contraiu quando ele olhou para frente e disse: Só consigo olhar para eles. Minato olhou para seus antecessores e franziu a testa. Eles eram muito fortes. Somente usando a técnica de selamento eles poderão derrotá-los e reduzir as baixas. O problema é que o segundo Hokage era proficiente no uso do deus voador do trovão como ele. Quaisquer selos não podem ser usados contra eles, pois podem se teletransportar diretamente. Julgando aproximadamente, as chances de vitória do exército não são altas. Não, eles não tiveram nenhuma chance de vitória. Quando Minato e Tobirama estavam pensando em contramedidas, não muito longe, Onoki olhou para Tobirama, Hashirama e Minato, e seu rosto caiu diretamente. Isto é mal. Ele gritou diretamente para o exército: retire agora a toda velocidade. Ele não precisou lembrá-los, pois quase instantaneamente uma enorme pressão de chakra emergiu quando as folhas começaram a subir do chão. Mesmo que alguém fosse proficiente no uso do chakra, ele ainda poderia sentir isso. Depressa, depressa, todos recuem. Onoki ainda estava gritando alto, mas em vez de recuar, ele flutuou para frente com as mãos na frente dele enquanto usava a liberação de pó mais uma vez. Mas antes que pudesse, Hashirama atacou. Liberação de madeira de arte sábia. Verdadeiramente vários milhares de mãos. Bang! O chão de repente se quebrou quando enormes palmeiras de madeira emergiram do chão com o tamanho de uma besta com cauda e se moveram em direção ao exército da aliança. Vendo isso, o exército tentou liberar o ninjutsu e resistir a esse ataque, mas fosse ninjutsu de fogo ou de água, sob as enormes palmeiras, tudo foi destruído. Ele estava fora do alcance deles. As vítimas foram graves. Onoki lançou seu ataque diretamente e Minato se moveu. Zumbir. Sua técnica destruiu 5 ou 6 palmas de madeira enquanto continuava se movendo em direção a Hashirama. No entanto, antes que pudesse alcançá-lo, algo aconteceu. Tome cuidado. Minato apareceu atrás dele com um Rasengan. Onoki interrompeu diretamente a liberação de poeira e cobriu as mãos com pedras antes de parar o Rasengan. Estrondo. Onoki voou de volta com as costas cheias de suor. Eu me concentrei em Hashirama e esqueci de você. Flecha amarelo. Eu sinto muito. Minato pediu desculpas a Onoki antes de dizer: não consigo controlar meu corpo, e ele se moveu tão rápido que não pude avisá-lo rapidamente. Uau! Onoki tentou se mover para o lado e evitar Minato, mas este o perseguiu enquanto jogava as kunais voadoras do deus do trovão. Os dois estavam se movendo muito rápido no ar. A liberação de poeira de Onoki não teve nenhum efeito sobre Minato, pois não conseguiu alcançá-lo. Depois de alguns minutos, Onoki caiu no chão. Neste momento, Hashirama lançou diretamente um dragão de madeira com 1000 metros de comprimento. Liberação de madeira. Técnica do dragão de madeira. As sobrancelhas de Hashirama congelaram quando ele disse: você tem algum Jinchuriki? Apenas um poderia lidar com este dragão de madeira. Parece que não há como lidar com este dragão. Seriam necessárias 2 ou 3 bestas com cauda para suprimir o dragão. Não temos nenhum Jinchuriki e todos os Big foram capturados. Essa é a razão desta maneira. O rosto de Hashirama caiu ao ouvir isso. Todas as bestas com cauda foram capturadas? Isso é um grande problema. Você deveria recuar rapidamente, este dragão absorveria chakra, então nenhum ninjutsu é eficaz nele. Hashirama gritou para o exército enquanto o dragão passava por eles. Muitos ninjas lançaram suas técnicas, mas não conseguiram resistir. Porém, o que os deixou ainda mais horrorizados, Hashirama não parou após liberar o dragão. Ele ainda estava preparando outra técnica. As árvores surgiram mais uma vez e outro dragão de madeira apareceu. O terceiro também apareceu. 3 dragões gigantes de madeira comparáveis a uma besta com cauda. Os ninjas entraram em pânico ao olhar para isso. Você só pode estar brincando comigo. Ash, este é o poder do Shinobi no Kami? Retiro. Recue rapidamente. Esta técnica pode até suprimir bestas com cauda. O comandante dos ninjas das nuvens olhou para os dragões e seu rosto ficou pálido. Nada poderia parar os dragões atualmente. Os dragões avançaram direto para qualquer defesa que o exército colocou e os destruíram. Mesmo se eles fossem ninjas de nível Kage, eles não seriam capazes de parar este dragão de madeira. Dezenas de milhares de ninjas estavam completamente díspares enfrentando o primeiro Hokage, o Shinobi no Kami, Hashirama Senju. Capítulo 555. Chega a segunda unidade do exército. Sem sequer fazer um movimento, o exército do Zetsu branco estava vencendo. Não há como o exército da aliança derrotar Hashirama, Tobirama e Minato juntos. Este foi o poder do Shinobi no Kami. Justamente quando o exército da aliança estava quase esmagado e chorando, ao longe, uma figura negra apareceu. Foi a segunda unidade do exército. A primeira unidade encontrou o Shinobi no Kami, Hashirama. A notícia chegou diretamente ao quartel-general da aliança, que imediatamente emitiu um comando à segunda unidade para reforçar a primeira. Você não pode confiar em números. Este sujo Edo Tensei fornece um suprimento infinito de chakra. Hashirama olhou para a segunda unidade com tristeza, mas preocupado com eles. Se ele não fosse revivido com Edo Tensei, dezenas de milhares de ninjas juntos poderiam ter o poder de fazê-lo recuar devido à exaustão. Mas com o Edo Tensei, ele não sentirá nenhum tipo de exaustão seja em seu corpo de chakra ou mente. Mesmo se ele fosse atingido mortalmente, ele simplesmente se curaria. Vendo o exército sendo derrotado pelos 3 dragões de madeira e Minato atacando constantemente Onoki, que tinha vários ferimentos em seu pequeno corpo, Tobirama estava ficando ansioso. Irmão, acho que isso não vai funcionar, deveríamos deixá-los recuar.
Hashirama ficou em silêncio. Não há ninguém aqui que possa derrotá-lo enquanto ele estava em Edo Tensei. Porém, mesmo que quisesse deixá-los recuar e se organizar novamente, seu corpo não era controlado por ele. Estrondo. Houve uma forte explosão no campo. Um dragão de madeira foi forçado a recuar e a parte superior de seu corpo foi destruída. Bang! Uma figura brilhou com uma velocidade incrível e derrubou o dragão diretamente no chão, sem qualquer chance de resistir. Isso é, vendo que alguém poderia realmente suprimir seu dragão, Hashirama ficou chocado. Seu dragão de madeira poderia suprimir a Kyuubi por um curto período de tempo. Ele estava ciente de quão poderoso era. Mesmo que enfrentasse isso apenas com Taijutsu, seria difícil para ele lidar com isso. Mas agora, alguém realmente o retirou. Ao lado de Hashirama, Tobirama parecia ter visto a coisa mais incrível do mundo. Alguém derrubou o dragão de madeira usando apenas Taijutsu. Quem era tão poderoso? No entanto, o choque não parou por aí. Quase ao mesmo tempo, um ar gelado se espalhou pelo campo de batalha vindo de outra direção. Tique, tique. O segundo dragão estava lutando para se mover como se estivesse cercado por água congelada. O dragão tentou absorver o chakra formando gelo para quebrá-lo, mas ao fazê-lo, o gelo que se formou começou a rachar. Rachadura. A força fria liberada se espalhou pelo campo de batalha. Embora o corpo de madeira que formava o dragão estivesse mais coberto de gelo, ele estava rachado. 2 dragões foram suprimidos, mas o terceiro não. De repente, a névoa começou a se espalhar em direção ao terceiro dragão, cobrindo rapidamente o terceiro dragão. De repente, começou a desgastar. Depois de algum tempo, a névoa se dissipou e a única coisa que restou daquele enorme dragão foram algumas árvores podres. Estrondo. Kimimaro, que estava coberto de ossos, saiu do primeiro dragão e disse: "Então esse é aquele antes do sensei. O Shinobi no Kami da última geração, Hashirama Senju? Sua reserva de chakra é realmente grande." Clique, clique. Aku lançou um enorme pingente de gelo que caiu do céu, destruindo diretamente o segundo dragão e tremeluzindo diretamente ao lado de Kimimaro enquanto olhava para Hashirama. Forte, Aku disse sério. Mei avançou lentamente. Cada um derrubou um dragão, antes de ficarem lado a lado enquanto enfrentavam o último Shinobi no Kami sem medo. Eles tiveram uma sensação diferente enquanto o encaravam. Foi felicidade e emoção. Se a guerra fosse resolvida pacificamente, não seria chato? Não muito longe, Onoki estava enfrentando Minato e ficou gravemente ferido. Quando Minato estava prestes a acabar com ele, uma figura envolta em um raio apareceu ao lado dele e o resgatou. Desculpe, cheguei um pouco atrasado. Após resgatar Onoki, a figura envolta em Lightning, que era o Raikage, olhou para Minato sério e disse: "Eu não esperava que nem você fosse controlado pelo Edo Tensei." Minato olhou para e sorriu levemente antes de dizer: "Uma vez eu disse que quando nos encontrarmos novamente, nós dois levaremos o nome de Kage, mas eu não esperava esse tipo de situação." O quarto Raikage respirou fundo e disse: "Está tudo bem. Podemos terminar a nossa luta que não conseguimos da última vez." Uau! Os olhos de Minato brilharam. Ele queria dizer alguma coisa, mas de repente, seu rosto mudou enquanto ele desaparecia de seu lugar. Quando ele apareceu, ele estava atrás de Aonoki enquanto os atacava. Ambos se viraram e deram as mãos para lutar contra Minato. Porém, mesmo os dois lutando juntos, eles ainda não conseguiram enfrentar Minato, com o deus voador do trovão. Eles só puderam se defender contra ele. Capítulo 556. Pesos pesados sobem ao palco. Hashirama olhou para Kimimaro, Aku e Mei à sua frente com uma expressão estranha. Finalmente ele ficou sério. Com base na breve exibição de agora, ele percebeu que os três não eram de forma alguma fracos, mesmo que o chakra deles estivesse longe de atingir o nível dele. Se eles unissem forças, seria difícil lidar com eles. Ele sorriu impotente. Ele estava pensando em derrotá-los enquanto queria que eles o derrotassem em primeiro lugar. Finalmente alguns pesos pesados. Parece que esta geração de ninjas não é ruim. Tobirama olhou para eles solenemente. Ele podia sentir o poder deles, afinal, ele era um grande sensor maior até mesmo do que Hashirama. Ele tinha certeza que esses três eram muito fortes, são tão fortes quanto o primeiro Kage ou talvez mais fortes. Se ele lutar contra eles, mesmo com o deus voador do trovão, ele pode não vencer. Mas se você olhar de outra forma, muitos tentaram reprimir ele e seu irmão antes, mas ninguém conseguiu. Tenha cuidado, embora eu possa não ter dominado todas as técnicas, eu dominei o ninjutsu do espaço-tempo e com o Edo Tensei, posso usar muitas técnicas. Todos vocês deveriam ter cuidado com meu irmão depois da nossa briga. Agora que existem 3 potências do lado da aliança, havia esperança para elas. Se não me engano, você deveria ser o segundo Hokage, Tobirama Senju. Desculpe, você está enganado sobre alguma coisa, não estamos enfrentando vocês nós 3. Mei disse enquanto sorria para Tobirama. Uau! Neste momento uma figura brilhou ao lado deles. O rosto dessa figura estava cheio de insatisfação quando ela disse: "Achei que vocês poderiam resolver isso sozinhos. Por que você precisa que eu lute? Isso é problemático." Seu chakra não era inferior aos outros, mas ela era apenas uma garotinha fofa. Ela era, claro, a Miko, donzela do santuário Shion. Sua habilidade de prever o futuro é a habilidade mais adequada contra Tobirama. Quanto a Yakumo, ela não estava na segunda unidade, mas na terceira. Este chakra está no auge do nível Kage? Não é a mesma coisa, e então ter a idade, ela pode controlar um chakra tão poderoso? Ao ver Shion, Tobirama e Hashirama, ambos ficaram surpresos. Embora Aku e Kimimaro fossem jovens, eles ainda estavam bem. Mas essa garota parece ter uns 15 anos. Tome cuidado. Hashirama gritou quando sentiu o chakra de Shion. Sua aparência mudou conforme seu chakra aumentava. Liberação de madeira. Técnica humana de madeira. Bang. A terra tremeu quando um lenhador gigante se ergueu. Era tão grande quanto Susanoo.
Xion olhou para o lenhador gigante e correu diretamente em direção a Tobirama enquanto dizia: você lida com o mais problemático. Tal monstro, mesmo que ela liberasse todo o seu poder, ela não seria capaz de lidar com esse enorme lenhador. Era óbvio que o adversário adequado para ela era Tobirama. Uau! Enfrentando Xion, Tobirama não escapou. Ele a deixou penetrar em seu corpo. No momento seguinte, seu corpo se espalhou em pedaços de papel e grudou diretamente no corpo de Xion. Tome cuidado. Estas são etiquetas explosivas. Sentindo que Xion era muito jovem, mesmo tendo tanto controle sobre seu poder, Tobirama a avisou diretamente. Mas parecia que Xion já sabia o que estava acontecendo e não esperou que as etiquetas explodissem. O chakra roxo cobriu as etiquetas enquanto ela as agarrava e as jogava de lado. Bem, olhando para isso, Tobirama piscou. Ele se teletransportou diretamente e atacou Xion. A luta começou rapidamente. Do outro lado, o enorme lenhador estava parado no campo de batalha na frente de Mei, mas não atacou imediatamente. Atacou diretamente o remanescente da primeira unidade e da segunda unidade. Primeira unidade, segunda unidade, saia daqui e vá lidar com o exército branco. Sim, a primeira unidade já estava assustada com o poder de Hashirama. Quanto à segunda unidade, eles também ficaram surpresos ao ver o lenhador e seu espírito de luta diminuiu. Quando ouviram a ordem de Mei, eles se moveram diretamente em direção ao exército do Zetsu branco. Uau! Uau! Dezenas de milhares de Zetsu brancos começaram a lutar diretamente contra a primeira e a segunda unidades. A guerra começou completamente. A cena mais marcante do campo de batalha foi, sem dúvida, a luta entre Hashirama contra Aku, Kimimaru e Mei. Liberação de gelo. Campo de gelo. Encarando o lenhador, o rosto de Aku estava sério, pois ele usou diretamente seu gelo quando o lenhador o atacou diretamente, congelando suas pernas. O avanço do lenhador parou diretamente. Ainda assim, suas mãos se levantaram e bateram diretamente no chão. Estrondo. Kimimaru piscou diretamente enquanto avançava enquanto vários ossos cobriam seus braços, formando uma lança de osso. Bang! A lança de Kimimaru e a palma do Homem da Madeira colidiram. Um buraco foi formado diretamente na palma da mão do Homem da Madeira quando sua mão foi atirada para trás. Mei seguiu diretamente atrás de Kimimaru enquanto atacava o lenhador. Piche! A madeira começou a ficar corroída mesmo com sua dureza. Não conseguiu conter a liberação de corrosão de Mei, que era uma seleção de limite de sangue. O lenhador começou a murchar rapidamente. Hashirama ficou em cima do lenhador e observou-o ser reprimido por Mei. Sua mão começou a imprimir selos diretamente enquanto seu chakra aumentava. Liberação de madeira. Advento de um mundo de árvores floridas. De repente, da floresta já criada, flores estranhas começaram a florescer. Vendo isso, Hashirama amaldiçoou por não conseguir controlar seu corpo, e tal técnica foi usada. Ele gritou diretamente para avisar Mei e os outros. Tome cuidado. O pólen é muito tóxico, não inale. Uau, uau. Não havia necessidade de avisá-los como Mei, e os outros eram muito experientes e sabiam que a situação não era boa. Então eles começaram a usar técnicas para afastar o pólen. Bang! O lenhador atacou mais uma vez. Enquanto Kimimaru, Mei e Aku uniam forças para enfrentar Hashirama, a guerra estava chegando ao auge. Capítulo 557. Modo sábio. O verdadeiro Hashirama. Equipe 12, não pare o ataque. Continue bloqueando o caminho deles. Não pare de atacar. Sensores, capturem a posição do nosso inimigo, não misturem aliados e inimigos. Esses caras têm uma habilidade especial de se transformar em qualquer pessoa. É difícil ver através disso. Em voz alta, as ordens continuaram a ser transmitidas ao exército da aliança. Embora a primeira unidade tenha sido ferida por Hashirama, enquanto se reuniam, mais de 10.000 deles estavam presentes. Além disso, a segunda unidade se juntou a eles e estava repleta de ninjas da névoa. Com as duas unidades juntas, o exército de Zetsu branco estava diminuindo rapidamente. Embora o exército de Zetsu branco fosse de 100.000 homens, eles não conseguiram lidar com o exército da aliança. Porém, assim que o Zetsu branco foi derrotado, a terra tremeu e dezenas de caixões caíram no chão. A tampa do caixão foi aberta diretamente, revelando muitas figuras do período do estado combatente. Cada um tinha força para liderar uma aldeia. Embora não fossem tão fortes quanto os primeiros Kages, eles eram heróis de seus tempos e a elite da elite de sua geração. Junto com eles, dezenas de membros Uchiha também foram revividos, como o pai de Itachi, Fugaku Uchiha, o líder do clã Uchiha antes de morrerem. É o Edo Tensei de novo? Sharingan. Tenha cuidado. Eles são Uchiha. Dezenas desses indivíduos revividos avançaram na frente do exército do Zetsu branco. Embora o exército do Zetsu branco não fosse forte, é porque eles não tinham um líder. Quando tal pessoa aparecesse, eles passariam de um pedaço de pau a uma lança. Obviamente, o Edo Tensei foi o último recurso quando o exército do Zetsu branco não conseguiu lidar com a aliança. Do outro lado, começou a batalha entre Mei e os outros contra Hashirama. Shikotsumi Aku, dança da camélia. O corpo de Kimimaru se arqueou para frente antes de puxar os ossos de sua coluna, formando uma lança de osso extremamente grossa e atirando-a diretamente em direção a Hashirama. Invocação. Quíntuplo Rashomon. Estrondo. 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 A lança de Kimimaru passou por todos os Rashamons, exceto o quinto. Natureza. Hashirama juntou as mãos e sussurrou diretamente, vinhas surgiram do chão e atacaram diretamente Mei e os outros. Aku viu isso com antecedência e saltou diretamente para longe, enquanto no ar, ele abriu a boca diretamente, exalando um ar gelado transformando as vinhas
presa em gelo. Mei foi pega, mas estava extremamente calma. Ela sussurrou algo e a névoa a cercou diretamente. Assim que a névoa tocou as vinhas, elas foram corroídas diretamente. Kimimaro estava amarrado com firmeza e não conseguia se libertar, então ele apenas se abaixou com o pensamento. Vários ossos saltaram de seu corpo e cortaram as vinhas ao seu redor. Bom, vendo isso, Hashirama suspirou de alívio. Mas neste momento Hashirama sentiu o mundo escurecer à sua frente e sua consciência estava desaparecendo. Isso é droga. Hashirama percebeu que quem o controlava queria se livrar de sua consciência e controlá-lo diretamente, o que o fez amaldiçoar. Ele liberou todo o seu poder, tentando se libertar do Edo Tensei novamente, mas ainda não conseguiu. Ele só poderia atrasar o desaparecimento de sua consciência. Percebendo isso, Hashirama olhou para Kimimaro e os demais e disse diretamente cheio de desamparo: "Tome cuidado. Talvez eu não consiga avisá-lo a seguir." Seu som estava ficando cada vez menor antes de parar. Os olhos de Hashirama ficaram completamente escuros. Ele perdeu a consciência. Zumbir. De repente, o chakra da natureza surgiu descontroladamente. Padrões começaram a aparecer em seu rosto quando ele entrou no modo sábio. Arte secreta do sábio, liberação de madeira, técnica verdadeira de vários milhares de mãos. Uma figura mais alta que o lenhador estava na frente deles como uma montanha. Tem milhares de mãos, e cada uma delas poderia agarrar a raposa de 9 caudas. Era tão grande que os Big pareciam pequenos diante dele. Mesmo um Susanoo completo não era tão grande. Isso é realmente um pouco grande demais. Olhando para esta cena, os olhos de Mei ficaram frios com o choque aparente neles. Parecia que o poder que Hashirama revelou anteriormente era a ponta do iceberg. Seu verdadeiro poder era o de um deus. O rosto de Kimimaro estava sério enquanto ele permanecia em silêncio. Ele estava pensando na possibilidade de resistir a essa coisa enorme e seu rosto ficou ainda mais sério. Ako respirou fundo enquanto tremia e disse: "Isso não é muito bom." Hashirama estava completamente sob controle. Ele apenas sussurrou o nome da próxima técnica. Top Buda transformado. 1000 mãos que eram tão grandes quanto bestas com cauda ou maiores, todas se moviam enquanto se transformavam em punhos e choviam sobre Kimimaro e os outros. Os 3 se moveram diretamente sem esperar. Dança da muda de Samambaia. Liberação de corrosão. Todos viram cinzas. Liberação de gelo. Enterro de flores de gelo. Kimimaro, Aku e Mei usaram sua técnica mais forte com a maior parte de seu chakra para tentar resistir a esse ataque. Incontáveis ossos saíram do chão e atingiram diretamente os punhos, enquanto inúmeras flores caíram do céu sobre a Hashirama e a coisa de madeira. E a névoa de Mei cercou todo lugar tentando corroer os punhos. Mas embora o poder de Mei fosse seleção do limite de sangue, isso estava acima do limite de sangue. A madeira utilizada não era madeira normal, era madeira infundida com chakra da natureza. Mesmo que estivessem enfrentando a bola da busca pela verdade, seriam capazes de resistir um pouco, sem mencionar a seleção do limite de sangue. Estrondo, estrondo, estrondo. O ataque de Hashirama caiu sobre eles. Quando eles se depararam com uma flor de gelo, eles ficaram um pouco mais lentos, e quando encontraram os ossos, os punhos os quebraram ao serem quebrados. O enorme ataque fez com que inúmeros ninjas parassem e olhassem com horror para esta cena. Que ataque terrível! Não sei se Mizukage-sama pode bloqueá-lo. Onoki e Aki estavam encarando Minato olhando isso com horror e nervosismo, apareceram em seus olhos. Tobirama olhou para isso e não pôde deixar de se sentir chocado. Ele conhecia o poder de seu irmão, mas se aqueles 3 fossem mortos por ele agora, ninguém poderia impedir Hashirama. Capítulo 558, livrando-se do controle. Nas profundezas do subsolo, na última base temporária da Katsuki onde o exército do Zetsu branco era mantido, 2 figuras fortes estavam frente a frente. Um deles era o Uchiha Obito, que enfrentava alguém não inferior a ele, não, alguém ainda mais forte que ele. Uchiha Madara. Zetsu negro, aquele bastardo. Ele reviveu Madara, Obito pensou. Olhando para Madara à sua frente, Obito cerrou os dentes. Ele não planejou reanimá-lo. Ele estava com raiva. Ele nunca esperou que quando estivesse transplantando o Rinnegan, Zetsu negro revivesse Madara com o Edo Tensei. O renascimento de Madara pegou Obito desprevenido. Então a razão pela qual fui revivido neste estado é por sua causa? Uchiha Madara não olhou para Obito, mas sim para a parte preta que estava presa ao seu corpo. Seu tom era indiferente, como se ele estivesse no controle de tudo. Com uma voz traiçoeira, Zetsu negro respondeu: "Isso mesmo, mestre. Como eu não sabia se Obito seguiria o plano original, eu revivi você assim antes." Madara bufou enquanto olhava para seus braços. Deste Edo Tensei. Depois de balançar a cabeça, ele se virou e olhou para Obito. Neste momento, Obito se preparava para transplantar o Rinnegan, que ainda estava em suas mãos. Parece que todos os Big foram capturados e é hora de iniciar o plano. Mas há um problema aqui. O plano original era eu ser ressuscitado usando o caminho externo do Rinnegan, então? Madara disse enquanto olhava para Obito esperando sua resposta. O ar ao redor deles pareceu parar. Obito bufou baixinho e disse: "Aquele cara Nagato no final nos traiu, então tive que matá-lo." Bem, Madara pareceu entender enquanto balançava a cabeça, mas pensou se deveria acreditar nele ou não antes de se acalmar. Nesse caso, não é tarde demais para iniciar o plano agora. Estrondo, estrondo, estrondo. Depois de algum tempo, a chuva de 1000 mãos parou quando a poeira encheu o campo de batalha. Vários ninjas usaram a liberação do vento para soprar a poeira antes de mal conseguirem ver o que aconteceu. Eles viram Kimimaro, Aku e Mei parados atrás de um osso quebrado cheio de gelo. Eles pareciam vacilantes e respirando pesadamente. Esta última técnica fez com que eles consumissem a maior parte de seu chakra para se defenderem. Temo que estejamos com problemas desta vez. Eu não esperava que o lendário primeiro Hokage, o Shinobi no Kami, fosse tão poderoso. Nenhum de nós é seu oponente. Embora Mei estivesse exausta, ela não estava mais nervosa.
Em vez disso, ela riu levemente enquanto sorria. O Hashirama, totalmente controlado, não parou, enquanto mais uma vez manipulou a mão para atacar. Mas neste momento duas figuras se moviam rapidamente, ambas tinham um chakra poderoso. Bang! A terra rachou quando 5 saltaram para trás algumas centenas de metros de distância. Vim assim que recebi a notícia. Parece que estou um pouco atrasado. Os recém-chegados foram Kurenai e Yakumo. Kurenai olhou seriamente para o Buda na frente deles enquanto conversava com Mei e os outros. Yakumo ficou do outro lado olhando para Hashirama com uma leve carranca enquanto dizia: "Esse é o Shinobi no Kami antes do Sensei?" O primeiro Hokage, Hashirama Senju. Após a chegada de Yakumo e Kurenai, a terceira e a quarta unidades entraram no campo de batalha. Todo o exército da aliança estava agora no campo de batalha. Os 5 enfrentaram Hashirama enquanto conseguiam diminuir a pressão mesmo de longe. Suas reservas de chakra eram enormes demais. Talvez fosse maior que os 5 juntos. Vocês estão um pouco exaustos, deixe-me tentar. Yakumo olhou para Kimimaro e os outros e disse. Ela percebeu que os 3 usaram muito chakra. As técnicas de Yakumo eram o Genjutsu e a melhor delas, onde ela consegue controlar os 5 sentidos. E como já enfrentou o Edo Tensei antes, ela inventou uma técnica. Um momento depois, seu Genjutsu foi lançado em Hashirama e caiu diretamente sobre ele. No entanto, como a consciência de Hashirama estava contida, ela não fez nenhum movimento. Em vez disso, ela atacou as próprias restrições. Seu ataque foi espiritual. Ela estava usando o Heiatsu contra Hashirama. Embora este último fosse forte quando se trata de Heiatsu, nem mesmo Hashirama será capaz de derrotá-la. Ela destruiu diretamente as restrições à consciência de Hashirama. A consciência de Hashirama emergiu novamente e neste momento ele não falou. Ele sabia que este era o melhor momento para quebrar completamente o controle do Edo Tensei. Você deveria saber que antes de sua consciência desaparecer, ele não conseguia usar o modo sábio. Só depois que desapareceu é que aquele que o controlava o deixou entrar no modo sábio, que era seu estado mais forte. E neste estado foi extremamente difícil controlá-lo. Com sua consciência de volta e o modo sábio, junto com o poder de Yakumo, foi o melhor momento para quebrar o controle do Edo Tensei dele. Pegue isso. Hashirama usou diretamente todo o seu poder e cooperou com Yakumo e colidiu com o poder que o controlava. O silêncio, o poder que o controlava, foi diretamente esmagado. Ele finalmente se livrou do controle do Edo Tensei. Capítulo 559. Mudança súbita. Quem assistia não sabia o resultado desse confronto. Aos olhos deles, Yakumo lançou um Genjutsu e Hashirama ficou parado. Funcionou? Olhando para isso, Mei não pôde deixar de olhar com um pouco de surpresa. Eles não conseguiram lidar com ele quando deram tudo de si. E agora um Genjutsu de Yakumo fez o trabalho. O Genjutsu de Yakumo era tão forte. Yakumo era realmente forte, mas contra Mei e os outros, ela não seria capaz de derrotá-los com um Genjutsu, muito menos lidar com alguém como Hashirama. Assim que sua voz caiu, Hashirama desceu do topo do Buda e se moveu diretamente em direção a eles. Kimimaro instantaneamente assumiu uma postura defensiva enquanto Aku já preparava uma técnica. Mas neste momento Hashirama ergueu as mãos e acenou para eles. Espere, não sou mais um inimigo. Vendo isso, Mei e os outros ficaram surpresos. Apenas os olhos de Yakumo piscaram com uma expressão pensativa em seu rosto. Os outros pensaram em algo de repente. Então foi. As restrições do Edo Tensei são fracas para um personagem do nível dele. Eu apenas o sacudi e ele os quebrou. Yakumo disse enquanto olhava para Hashirama. Hashirama coçou a cabeça e disse, é isso. Mas mesmo assim, seu Genjutsu é excelente. Vendo que Hashirama recuperou o controle de seu corpo, Aku e os outros abandonaram diretamente suas posturas defensivas. O exército da aliança percebeu isso e ficou muito feliz. Hashirama não estava mais sob controle. Aquele inimigo poderoso agora era um amigo. Existe algo melhor. Olhando para isso, Tobirama suspirou de alívio ao dizer, com certeza a restrição quebrou. Embora tenha sido com a ajuda de forças externas. Então, quem é aquela jovem? Com um Genjutsu tão forte, mesmo comparado a um Uchiha, provavelmente é a Antes de terminar a frase, Tobirama parou enquanto seu rosto mudava. Ao mesmo tempo, o rosto de Hashirama também mudou. O sorriso anterior desapareceu e sua cabeça virou para outra direção. Esse chakra. Madara. Estrondo. De repente, o chão explodiu. Uma figura saltou do chão e caiu sobre um joelho e levantou-se lentamente. Finalmente, um bom corpo, parece mais natural. Madara sorriu ao não ser mais revivido com o Edo Tensei. Em vez disso, ele ressuscitou completamente. Imediatamente, ele levantou a mão e enxugou os olhos. Quando ele os abriu, Rinnegan apareceu em seus olhos. Quando ele percebeu que todas as bestas com cauda foram capturadas, Madara não deixou Obito continuar seu plano. Caso contrário, um Obito transplantasse o Rinnegan, ele controlaria o 10 caudas e se tornaria seu Jinchuriki. Nesse momento, ele não conseguirá ressuscitar perfeitamente, pois seria difícil recuperar o Rinnegan. Então ele atacou Obito diretamente. Embora Obito tenha tomado alguns cuidados, Madara já fez algo com o Rinnegan. Então ele os pegou diretamente e derrotou Obito. Você é o exército da aliança? E Hashirama, eu cuidarei de você mais tarde. Quando Madara olhou para o campo de batalha não muito longe, ele sentiu Hashirama e os outros da mesma forma que eles o sentiram. Ele estalou os dedos e diretamente Gedo Mazo apareceu. Os olhos estavam todos abertos, pois já levava todas as bestas com cauda para dentro dele. Ele só precisava controlá-lo e ressuscitar o 10 caudas.
Após invocar o Gedo-Mazo, Madara não parou. Ele fez selos de mão diretamente enquanto a estátua rugia e liberava uma horrível onda de chakra que abalou o campo de batalha. Hashirama não conseguia mais ficar parado. Madara, o que você está fazendo? É assim que você quer dominar o mundo? Os punhos de Hashirama estavam cerrados quando a luz apareceu em seus olhos e olhou diretamente para Mei e os outros. Não posso ignorar a situação lá. Vocês ficam aqui. Hashirama moveu-se diretamente em direção a Madara. Mei e os outros se entreolharam e assentiram. Todos eles se moveram e seguiram atrás de Hashirama. Desde que a terceira e a quarta unidades chegaram, elas já dominavam o campo de batalha. O exército do Zetsu Branco e o do Edo Tensei entraram em colapso. Madara. Olhando para Madara à distância, Hashirama gritou diretamente enquanto olhava para Gedo-Mazo e instantaneamente seu rosto congelou. Ele podia sentir o chakra dentro da estátua. Foi extremamente assustador. O que você está fazendo? Madara, o que é isso? Enquanto gritava e perguntava, Hashirama se aproximou. Madara olhou para Hashirama, que estava correndo em sua direção, e então virou a cabeça para trás. De repente a estátua desapareceu e em seu lugar apareceu algo parecido com um monstro. Ele detinha poderes inimagináveis. 10 caudas. Sob o controle do Rinnegan, a estátua absorveu todas as bestas com cauda e se transformou no 10 caudas. Tudo bem. Os olhos de Madara piscaram quando ele respirou fundo. De repente as 10 caudas foram liquefeitas e entraram em seu corpo. O monstro desapareceu e depois de pouco tempo, todo o seu poder estava dentro de Madara. Neste momento Madara finalmente se virou. Quando ele se virou, seu cabelo ficou branco. O manto dos 6 caminhos apareceu sobre seu corpo enquanto o cetro e as bolas da busca da verdade apareciam ao seu redor. Modo 6 caminhos. Madara, você... Finalmente Hashirama chegou na frente de Madara. Vendo que não poderia impedi-lo, Hashirama recuou e olhou para ele sério. É tarde demais, Hashirama. Você está atrasado. Está tudo acabado agora. Madara olhou para Hashirama. Ele sentiu como se estivesse acima de todos os seres agora. Ele tinha um Rinnegan, ganhou o poder das 10 caudas, alcançou o modo dos 6 caminhos. Ele era Deus agora. Ele olhou para Hashirama com indiferença, como se soubesse tudo no mundo. Tarde demais. O que você quer dizer? O que você está dizendo? Hashirama franziu a testa ao perguntar. Madara olhou para o campo de batalha distante e para todo mundo ninja e disse, a guerra acabou. Ou o mundo acabou. Capítulo 560. Tsukuyomi Infinito. O que diabos você quer fazer, Madara? Estamos mortos, não pertencemos a este lugar e não deveríamos interferir. Hashirama olhou para Madara sério. Ele só podia sentir terror quando olhava para Madara agora. Madara era atualmente muito mais forte que ele. Hashirama tinha certeza disso, então apenas olhou para ele e não agiu. Madara viu que Hashirama não atacou, então ele não atacou também, apenas parecia indiferente antes de dizer, morto. Esse é o seu desejo, Hashirama. Tudo foi planejado desde o início. Obtendo o poder do 10 caudas, tornando-se o mais forte e tendo o Rinnegan, Madara tornou-se arrogante e não colocou ninguém em seus olhos. Seja o exército da aliança, Hashirama ou Roja. Aos seus olhos, ele já ganhou o poder dos 6 caminhos e agora era o segundo 6 caminhos. Ninguém pode detê-lo neste mundo. Planejado. O rosto de Hashirama escureceu ao ouvir as palavras de Madara. Que diabos é isso, Madara? Bem, este é o começo do fim. O processo demorou um pouco, mas não vou falar muito. É uma perda de tempo. Madara disse. Uau, uau. Assim que ele terminou, várias figuras apareceram ao lado de Hashirama. Eles eram Kimimaro e os outros. Quem é esse cara? Tal Chakra. Mei e os outros se entreolharam quando viram Madara. Tal poder, eles só sentiram isso em outra pessoa antes. Qual era Roja? Esse cara tem o mesmo poder que Roja-sama? Kurenai olhou para Madara em alerta. Ela experimentou os poderes de Roja inúmeras vezes. Ela deixou claro que no estado atual, eles não podem derrotá-lo. Além de Roja, ninguém será capaz de derrotá-lo. Bem, eu não esperava que um grupo tão bom viesse nesta era. Se você tivesse vindo antes, poderia ter sido capaz de me impedir. Madara segurando o cetro nas mãos, ficou ali olhando para Kurenai e os outros. Embora ele estivesse olhando para eles, parecia que os estava ignorando ao mesmo tempo. Ele olhou para o céu e suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. O céu estava escuro, mas não havia lua. Para onde foi a lua? Parece que muitas coisas aconteceram neste mundo depois da minha morte. Mas isso não importa. Madara balançou a cabeça. A lua foi feita pelo sábio dos 6 caminhos. Agora que ele tinha esse poder, ele criaria outro. Sendo esse o caso, Madara moveu-se lentamente e voou no céu. Madara. Parar. Ao vê-lo voando para longe, Hashirama lançou ninjutsu diretamente nele. Embora ele não soubesse o que iria fazer, ele precisava impedi-lo. Arte sábia. Portão do grande Deus. Com um grito baixo de Hashirama, uma cerca parecida com coisas caiu do céu em cima de Madara enquanto uma poderosa força de restrição emergia. No entanto, para choque de Hashirama, Madara não foi parado, ele apenas acenou com seu cetro e os quebrou. Impossível. O portão do grande Deus era na verdade. O poder que eu tenho não é algo que você possa entender, Hashirama. Madara não queria se preocupar com Hashirama e os outros. Eles serão usados no Tsukuyomi Infinito de qualquer maneira. Uau! Madara voou no ar rapidamente. Querendo atacá-lo, mas não conseguiram, todos, de Meiaku e Kimimaro, não puderam deixar de se perguntar. O que ele quer fazer? Por que Roja-sama não aparece? Ou ele acha que podemos lidar com esse cara? Vendo Madara voar, todos eles franziram a testa. Depois de chegar às nuvens, Madara parou e olhou diretamente para o céu. Olhando abaixo, ele podia ver o mundo inteiro, respirou fundo e esticou a mão em direção à testa e destruiu o protetor de cabeça expondo um espaço entre as sobrancelhas.
De acordo com a tábua de pedra, aqueles que têm o poder do Rinnegan farão a lua brilhar em vermelho e... Eu preciso fazer a lua? Madara murmurou enquanto cruzava a mão. Ele estava pronto para fazer uma lua nova. Mas antes que pudesse começar, ele de repente sentiu seu corpo pulsar, e o espaço entre suas sobrancelhas se abriu de repente, revelando um Rinne Sharingan com 9 tomoes. O Rinne Sharingan explodiu com chakra antes que Madara pudesse controlá-lo. O mundo inteiro foi envolto por seu poder. Tsukuyomi infinito. Comece. Uma luz branca brilhou em direção ao mundo dos ninjas e instantaneamente a noite se tornou dia enquanto cada sombra era perfurada pela luz. Ao mesmo tempo, no vazio, a figura de Roja estava no centro de temperaturas terrivelmente altas e baixas. As forças quentes e frias ao redor de Roja formaram um ponto divisório. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.